Pessoal, sejam bem-vindos à nossa Liga Behaviorista, a nossa aula inaugural, né? Então, para mim é um prazer enorme te receber, né? E saber que tem tanta gente interessada em conhecer a análise do comportamento, conhecer o behaviorismo, né? E hoje é um dia muito especial para mim, né? Porque é o momento em que eu consegui, né, ampliar um pouquinho os horizontes daquilo que eu tenho feito há muito tempo na universidade, né, que é ensinar análise do comportamento para os meus alunos, né, e há muito tempo eu escuto de muita gente, né, Igor, por que você não vem mudar para cá, para a minha cidade, para poder dar aula, e algumas coisas são inviáveis, né, dentro desse ponto de vista, né, até porque eu já tenho 10 anos que eu estou aqui na Bahia e sair nesse momento não seria uma coisa muito legal. Né? Então, eu quero te agradecer, né, desde já te desejar uma boa noite. Né? Esse é o nosso primeiro passo, é o nosso primeiro caminho. Né? Minha caneca do Skinner já está até aqui, não sei se vocês conseguem ver. É o nosso primeiro passo, o nosso primeiro caminho, né, para uma série de coisas boas que virão, que é a Liga Behaviorista. Né? E sem muita pretensão, claro, mas a gente precisa pensar grande. Né? O nosso objetivo é fazer com que a Liga seja uma das maiores ligas de análise do comportamento do país. Né? Então, esse é o nosso objetivo, né? E que a gente tenha um estudo sério, rigoroso, né? Passo a passo, e que a gente consiga aprender análise do comportamento e behaviorismo de uma forma muito mais tranquila e diferente, né, daquilo que a gente tem na sala de aula, né, porque a gente tem que cumprir ementa. Para quem não me conhece, eu também sou professor de uma faculdade, e a gente precisa cumprir ementa, a gente precisa ter prazos, né, a gente precisa ter prova, e aqui não, aqui é um espaço de estudo, né, um espaço bem tranquilo para a gente conversar, para a gente debater, né, e para a gente dialogar e discutir ideias. Né? Então, existem pessoas aqui que estão começando agora, né, existem pessoas curiosas aqui também, né, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas com mestrado aqui, a gente tem alguns professores de faculdade já inscritos na Liga, né, mas não tem problema. Eu acho que o grande barato, né, como diria a Sigrid Glenn, o grande barato é essa interação de contingências, né, que a gente vai gerar um produto agregado, um resultado final melhor ainda, que é o nosso processo de interação na nossa Liga Behaviorista. Então, sejam bem-vindos a uma coisa que eu amo, que é o behaviorismo e análise do comportamento. Amo ensinar análise do comportamento, falar sobre behaviorismo, conversar com os meus alunos. Né? Então, estou trazendo um pouquinho da experiência que eu já faço há algum tempo, né, para que vocês tenham a oportunidade de estudar behaviorismo de uma forma séria. E eu separei hoje para a nossa aula inaugural, né, já tem muitos inscritos lá na plataforma Hotmart Sparkle, o tema behaviorismo nosso de cada dia, para a gente falar um pouquinho dos cenários atuais do behaviorismo, da análise de comportamento aqui no Brasil, e para a gente falar um pouquinho das dificuldades, né, que as pessoas encontram, que as pessoas têm para poder estudar behaviorismo. Né? Então, separei hoje como uma espécie de abertura para a gente tentar compreender esse cenário que a gente vive hoje, né, porque há talvez uma falta de adesão e de compreensão das pessoas em relação ao behaviorismo, e ao mesmo tempo, né, esse espaço aqui é um espaço de discussão, então você pode ficar à vontade para poder conversar comigo, para poder interagir comigo e falar comigo, né, já que eu te escuto o tempo inteiro. E como esse é um grupo não monopolizado por mim, né, você pode interagir comigo e ficar à vontade, né, porque esse é um espaço de aprendizado. Então, em algum momento, você quiser opinar, você quiser discutir, né, quer opor as suas ideias, né, seja bem-vindo também, que qualquer discussão aqui no nosso grupo, ela é bem-vinda. E eu dividi, então, a nossa aula inaugural hoje em duas partes. Né, nós vamos praticamente falar um pouquinho sobre o cenário atual do behaviorismo, da análise do comportamento no país, e no finalzinho eu vou explicar como é que a Liga vai funcionar, né, a Liga Behaviorista, né, e que já até me perguntaram, né, por que você não colocou a foto do Batman, né, porque o Batman foi o fundador da Liga da Justiça. Eu falei, não, mas é porque eu sou muito fã do Superman, né, e acho que ficou muito bonitinho a logomarca utilizando o Superman, né? Certo? Então, eu estou vendo alunos meus aqui, então sejam bem-vindos, muita gente entrando, né? Estou vendo gente de fora,
né, que eu ainda não conheço, mas a gente vai interagindo, a gente vai se conhecendo ao longo de todo esse processo. Tá certo? Então vamos começar falando sobre behaviorismo. Né? O que é isso que a gente está chamando de behaviorismo? Essa palavra tão difícil, às vezes, de pronunciar, né? E que as pessoas, às vezes, chamam de behaviorismo, ou quando eu comecei a aula na graduação, eu tinha dificuldades, por exemplo, de soletrar a palavra behaviorismo. Né? Se vocês quiserem ver, o meu PowerPoint está sendo projetado aí para vocês. Bom, agora todo mundo consegue ver a minha projeção aí, gente? Sim, tranquilo. Beleza. O pessoal que está no meu Instagram aí, ó, corre para o Google Meet que a gente está lá também. Então, separei hoje para discutir algumas concepções a respeito do behaviorismo. Por que talvez essa perspectiva teórica na psicologia talvez seja uma perspectiva tão mal compreendida? Né? Por que eu lembro que quando eu fazia graduação, né, a partir do momento em que eu me posicionei e eu disse que eu iria estudar análise do comportamento, eu disse que eu iria fazer behaviorismo, as pessoas já diziam, você já foi para o lado errado da força. Né? E até hoje, né, dentro da faculdade, na graduação, eu percebo que muita gente compreende o behaviorismo de forma inequívoca. Né? Muita gente espalha e dissemina informações de uma forma equivocada. Então, a reflexão que a gente vai trazer hoje na nossa aula de abertura é como é que a gente vai avaliar o behaviorismo, como é que a gente vai analisar a análise do comportamento no nosso dia a dia. Né? Eu costumo dizer que, por mais que muita gente não consiga enxergar esses princípios, o behaviorismo está aí. Ele está na política, você consegue ver as aplicações dele na política, você consegue ver as aplicações dele na religião, você consegue ver a aplicabilidade do behaviorismo na filosofia, a gente consegue ver a aplicabilidade do behaviorismo na clínica, né, com os nossos pacientes, eu vejo a aplicação do behaviorismo com os meus alunos, eu vejo a aplicação do behaviorismo com as músicas que eu escuto, né? Então, esses dias eu trouxe uma análise daquela música do Thierry, né, que viralizou, eu não sei se viralizou aí na região sudeste. Ricardo, se você estiver me ouvindo aí, você pode falar se viralizou por aí. A música da Rita, né? E a questão que a gente trouxe é por que o cara voltou com uma mulher, né, a partir do momento que ele tomou uma facada dela. Né? E a gente conseguiu encontrar respostas a partir da análise daquilo que se trouxe, né, explicações behavioristas para isso. Então, embora muita gente negue o behaviorismo, muita gente negue a análise de comportamento, ela continua mais viva do que nunca. E o atual cenário que eu percebo hoje, principalmente em termos de Brasil, é que a gente tem crescido bastante. Né? A gente tem avançado muito, e principalmente as redes sociais têm contribuído muito para diminuir essa disseminação equivocada que se faz a respeito daquilo que é behaviorismo e equivocada daquilo que a gente fala, que a gente faz sobre análise do comportamento. Então, sejam bem-vindos a essa discussão que a gente vai ter. Então, como eu tenho algumas pessoas que são de fora, algumas pessoas que não me conhecem, né? Então, como eu sou um membro externo aqui, eu vou me apresentar para vocês, falar um pouquinho das coisas que eu faço, e a gente, então, vai começar a nossa aula. Bom, eu sou psicólogo, né? Me formei nessa cidade bonita aí que vocês estão vendo, que é Governador Valadares, lá em Minas Gerais. Né, pertenci durante os anos da minha graduação ao grupo de estudo em análise do comportamento e prática cultural, o famoso ACPC, né, coordenado pelo professor João Carlos Muniz Martinelli e pelo professor Marco Antônio Amaral Schecker. Então foi lá, né, em 2005, que eu comecei a dar os meus primeiros passinhos para me tornar um analista do comportamento. Foi lá o lugar em que eu descobri o behaviorismo e foi lá o lugar que eu me apaixonei pelo behaviorismo. Então, eu sou muito grato ao Univale e a Governador Valadares, que é a minha cidade natal, por terem me tornado e me feito aquilo que eu sou. Anos depois, eu fui fazer mestrado em psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo, né, sob a orientação do professor Dr. Eliseu Borlotti, né, e sobre a orientação da professora doutora Verônica Benderaidu, da Universidade Estadual de Londrina. Né? Até hoje eu tenho, Rebeca, se eu não me engano, o Tiago, que deve estar aqui no grupo, ele é analista do comportamento e ele trabalha
com tribos indígenas. Né? Então, se o Thiago estiver aí, dá um oi para a gente. E seus pais trabalham aqui perto, se você puder usar o microfone para falar comigo, porque às vezes eu não consigo ler muita coisa, porque passa muito rápido aqui na minha tela. Você pode me interromper aí a qualquer momento, tá? Pode Tá ficar à vontade. joia, Igor. Beleza? É porque passa tudo muito rápido aqui, e aí às vezes eu não leio, porque eu tô ficando cego. Aí, Depois eu quero ver o que você falou. É Tiago o nome dele? Tiago Araújo, isso, ele Ah, trabalha depois com eu quero tribo trocar uma indígena. figurinha com ele, então. Ele é muito bom. Eu acho que é um dos poucos psicólogos, analistas do comportamento que trabalham com tribo indígena. Pois E a gente, é, e a nossa, eu gente tô querendo pode fazer um trazer. trabalho com isso. Depois eu vou falar com ele. Fechou, já te passo o contato dele. E uma coisa Beleza. interessante na Liga é que a gente pode trazer outros profissionais para falarem um pouco da aplicação da análise do comportamento em diversos setores, né? Então, esse é o interessante. Eu vou explicar depois como é que a Liga funciona. Então, eu fui fazer mestrado com o Eliseu lá na UFES, com ele, com a Verônica Aidu, né? Me tornei professor lá na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Então, lecionei por 2 anos e meio, né, a grade de Psicologia Geral Experimental 1, a famosa análise experimental do comportamento, e inaugurei a disciplina de processos psicológicos, né, que hoje é coordenada e dirigida pelo professor Diego Zílio, né, aquele que publicou o livro, talvez vocês conheçam, que é a natureza comportamental da mente. Mas mesmo assim, né, já terminando o mestrado, já tem 10 anos, né, ou melhor, 11 anos, que eu ainda sou membro do grupo Etologia e Neurociências da Universidade Federal do Espírito Santo, né, trabalho com o professor Eliseu, com a professora Verônica Aidu, mas a minha linha de pesquisa é equivalência de estímulo, né, basicamente o desenvolvimento de repertórios simbólicos, de comportamentos simbólicos e a manutenção desses comportamentos. Hoje, aqui na Bahia, basicamente na cidade de Barreiras, né, eu sou professor do curso de Psicologia do Centro Universitário São Francisco de Barreiras e sou professor das cadeiras de Psicologia Médica do curso de Medicina. Né? Então, lá na Medicina também, eu tento transmitir um pouco de análise do comportamento. Né? Então, não se assustem se vocês encontrarem aqui na nossa liga estudantes de Medicina, médicos, né, que têm descoberto a aplicabilidade e o efeito da análise do comportamento lá no nosso curso. Né? Então, todo o inventário que a gente tinha no curso, que era extremamente psicanalítico, né, para falar de transferência, falar de contra-transferência, né, eu dei uma rearranjada e a gente trabalha com uma psicologia muito mais pé no chão, né, muito mais aplicada, né, e muito mais pragmática, se a gente pode dizer assim. Então, meu desafio é fazer com que os alunos adorem análise de comportamento, principalmente psicologia. Né, e tem funcionado muito bem, pelo menos por enquanto, né, e tem sido uma experiência bacana. Aqui em Barreiras, eu coordeno o grupo de estudos em análise do comportamento já há 10 anos também, desde quando cheguei, que é o famoso GEAC, né, João Pedro faz parte, está aí assistindo, Jabas faz parte, Mariana passou pelo GEAC, eu acho que o Eric, que é da faculdade, mas não passou pelo GEAC ainda, acho que o Thiago pediu para entrar na sala aí, Jabas, vê se aceita o Thiago aí, Thiago Araújo está entrando na sala, que é o que trabalha com tribos indígenas. E aí, então, o objetivo, então, da Liga é fazer aquilo que eu fiz durante 10 anos no meu grupo de estudo em análise de comportamento, que é transmitir, né, conhecimento de AEC de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais descomplicada. Eu trabalho aqui também no Instituto Interativo, como psicólogo clínico, como professor do Instituto, então a Liga também faz parte do Instituto Interativo. Ela é um bracinho do Instituto Interativo, das diversas coisas que a gente faz. E desde 2008, né, eu sou membro da Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental, a famosa ABPMC, que todo mundo talvez deve conhecer. Quem não conheceu, vai conhecer, porque eu vou falar um pouquinho da ABPMC ao longo da Liga para que vocês conheçam. E sou membro da Associação Internacional de Análise do Comportamento, a IBEI, né, e me tornei sócio pleno da Associação Brasileira de Análise do Comportamento, a ACBR. Tá? Como avaliador, né, eu trabalho para a revista Guia do Estudante, da editora Abril, né, então eu faço todos os anos as avaliações dos cursos da região norte e nordeste aqui do país. Né? Então a gente tem o trabalho de avaliar, né, de forma virtual, aquilo que as faculdades têm a oferecer para que os estudantes que prestam vestibular todos os anos em psicologia decidam em qual faculdade eles querem, então,
cursar. Então, isso é um pouquinho das coisas que eu faço, né, que eu tenho construído profissionalmente e há muitos anos. Tá, então, agora vamos falar daquilo que a gente veio mesmo para falar, que é o behaviorismo, para falar, então, de análise do comportamento. Como vocês podem ver aí na projeção de vocês, eu trouxe a referência de hoje. Mas como a gente é uma liga, e uma liga ela não é um curso, né? Uma liga é um grupo, um fórum de discussão. Eu nem gosto de usar a palavra grupo, eu gosto de dizer que a gente é uma comunidade. A gente não é o Alden 2, mas a gente poderia fundar, né? O Alden 5, já que o professor Márcio Borges Moreira fundou o Alden 4. A gente poderia fundar o Alden 5. Então, é uma comunidade interativa, de interação, de construção de conhecimento da análise do comportamento. Então, para quem usa a plataforma Hotmart, eu não vou poder compartilhar diretamente os textos na plataforma Hotmart, justamente por condições de direitos autorais, né? Então, principalmente quando a gente for trabalhar os textos das obras do Skinner, a gente for trabalhar algumas concepções, por exemplo, do Catania, eu não vou conseguir disponibilizar essas obras lá. Mas os textos, os artigos que a gente for utilizando ao longo das nossas discussões, né, eu posso enviar as referências, vocês podem baixar, ou até mesmo posso citar, jogar o link do meu Drive, né, para que vocês consigam fazer o download e fazer as leituras. Então, inspirado, claro, eu trouxe muito de conhecimento cumulativo de análise de comportamento, então, inspirado em duas leituras que eu fiz e que eu gosto muito de apresentar para os meus alunos, quando eles têm os primeiros passinhos em análise de comportamento, eu trouxe dois textos. Um talvez não seja tão popular assim, que é o texto da professora Lídia Dobraczynski-Weber, a famosa Lídia Weber, né, que escreveu aquele livro Eduque com Carinho, que trabalha com o processo de investimento parental. O texto dela chama Conceitos e Preconceitos sobre Behaviorismo. E é a partir desse texto, é a partir dessa concepção, que a gente vai tomar como fio de meada para a gente discutir aqui hoje. Então, vocês podem ficar à vontade para debater, podem ficar à vontade para conversar, podem ficar à vontade até perguntar, Igor, eu não tenho a mínima ideia do que você está falando, né? Porque a gente está aqui para aprender. Enquanto um não entender, a gente não sai do assunto, né? Porque aqui não é uma sala de aula, aqui é uma comunidade, e a gente vai caminhar junto no aprendizado para que você consiga desfrutar dos benefícios que a Liga pode oferecer. E o texto da professora, né, Maria Tereza Sério, que é Por que sou behaviorista radical. Nesse texto, ela apresenta algumas proposições daquilo que o Skinner propõe, algumas diferenciações entre o Skinner e o Watson, e que vai servir de sustentação para aquilo que nós vamos apresentar agora a partir desse momento. Então, eu quero começar apresentando os objetivos do nosso encontro hoje, o objetivo do encontro da comunidade. Então, eu tracei as nossas apresentações em quatro tópicos que a gente vai abordar hoje e que eu acho que são extremamente importantes para a gente discutir aqui na Liga sobre behaviorismo e para que você que não entende behaviorismo comece, então, a compreender esse processo. Então, o primeiro tópico, a gente vai descrever, né, as atitudes das pessoas frente à análise do comportamento e behaviorismo no Brasil. Vamos apresentar a relação entre a nossa história pessoal, a nossa história de vida e as facilidades ou as dificuldades que a gente tem em compreender o behaviorismo. A gente vai apresentar as dificuldades que se tem de ensinar behaviorismo hoje no Brasil, e talvez até vocês tenham tido essas dificuldades. Então, o que eu mais escuto, e uma das coisas que me influenciou a fundar a Liga, eu vejo alunos de diversos lugares do Brasil e eu fico extremamente preocupado quando eles dizem para mim, sim, Igor, a gente tem behaviorismo e análise do comportamento aqui de forma superficial, e quando a gente olha para esse processo, a gente percebe que os professores que ensinam behaviorismo e análise do comportamento não são behavioristas. Ou, às vezes, a gente tem algumas partes de análise do comportamento e behaviorismo, mas a gente não tem estágio em análise do comportamento, a gente não vê a aplicação. Então, a gente vai discutir alguns aspectos do que acontece hoje que dificulta. Então, foi por isso que eu fundei a Liga. Um amigo meu, o Cláudio, que deve estar aí assistindo a gente, que está aqui na Liga também, ele mandou uma mensagem, meu amigo, venha para Natal, venha aqui para a faculdade dar aula de análise do comportamento para a gente, porque a gente não tem uma experiência muito boa, nós não temos professores em análise do comportamento aqui e o conhecimento fica defasado. Então, essa foi uma forma de poder fazer com que isso chegue às pessoas. Gente, eu tenho a honra de receber aqui, na sala, pelo que eu vi aqui,
o doutor Hugo Cristo, né, o professor do programa de pós-graduação da UFES. Prazer te ver, Hugo. Seja bem-vindo aí à nossa liga, né? Ele que em tão pouco tempo vai ser professor do Jarbas. Né? Então, seja bem-vindo, Hugo. É um prazer te ver, meu querido. Você pode falar comigo aí pelo microfone, se você quiser. Tá? Opa! Boa noite. E aí, Igor? Como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Rapaz, eu caí aqui vi o link, corri para cá e já estou chegando tendo que ir. Quando eu vi teu nome, eu falei, vou ter que chamar o Hugo para discussão aqui. Não, que isso, cara. Boa noite todo mundo aí. Sensacional, viu? Tô acompanhando aí a proposta da Liga, tô interessado em acompanhar. Vamos lá. Beleza, Hugo, tamo junto. Eu lembro que a gente fez algumas cadeiras juntos lá no PPGP, e uma das cadeiras foi análise comportamental do discurso com o professor Eliseu. O Hugo, na época, fazia o doutorado e eu estava no mestrado. E eu lembro que foi muito massa, o Hugo conseguiu fazer uma análise comportamental do discurso da música do Vando. E eu achei aquilo sensacional e eu nunca mais esqueci isso. Foi muito bom. Então, prazer te ver, Hugo. Fica à vontade para perguntar, para poder falar também. Tranquilo. Você é de casa. Tá? Valeu, um abraço. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas dificuldades, né, da apresentação do ensino do behaviorismo nas universidades do país, e a gente vai tentar entender por que existem determinados tipos de preconceito quando a gente não está falando de ensino de behaviorismo, de análise do comportamento. Então, eu percebo, dando aula já há muito tempo, que todos os dias eu tenho que tentar desconstruir nas pessoas, principalmente nos meus alunos, uma série de convicções, uma série de impressões equivocadas que se tem sobre a análise do comportamento e que se tem sobre o behaviorismo. Então, a nossa discussão da nossa aula inaugural é tentar compreender por que, que esse pensamento então ocorre na vida das pessoas e esse comportamento de não aceitação de uma ciência tão bacana, tão gostosa de estudar, que quando você aprende, você consegue entender, você se apaixona, que é a ciência do comportamento, traduzida pela análise do comportamento, então. E aí, eu, de madrugada em casa, estudando, eu resolvi procurar o que as pessoas falam no Twitter sobre o behaviorismo. O que as pessoas falam nas redes sociais sobre a análise do comportamento. Claro, eu printei, mas automaticamente eu cortei os usuários das pessoas, para que vocês tenham a dimensão do que as pessoas apontam, do que as pessoas falam sobre o behaviorismo e o quanto disso são informações equivocadas. E aí, olha essa frase, ó. Aprendi na aula que behaviorismo é odiar criança. Uma vez eu vi uma matéria na coluna Veja, um pai educador recomendando aos pais que não levassem os seus filhos para fazer terapia com analistas do comportamento, porque os analistas do comportamento tentavam adestrar as crianças. Eu já observei ao longo da minha prática profissional, que muita gente acha que a gente fica dando balinha na boquinha da criança quando a criança faz alguma coisa correta. A gente percebe, dentro desse processo de criança, educação, muita informação errada, principalmente por causa do Skinner. As pessoas dizem assim, nossa, porque o Skinner criou uma caixa de Skinner e ele colocou a filha dele, a Julie Vargas, dentro da caixa de Skinner. E que absurdo isso! O Skinner, ele nunca criou uma caixa de Skinner para a própria filha. O que ele criou foi uma tecnologia capaz, tipo uma espécie de berço, capaz de dar um conforto ainda maior para ela. Então, as pessoas têm uma espécie de restrição quanto àquilo que o behaviorismo faz com as crianças. E quando a gente fala de behaviorismo e criança, a gente lembra do programa da Super Nanny, aquela psicóloga que passava no SBT e que tentava dar algumas instruções voltadas para análise do comportamento, para modificação de excessos comportamentais, para modificação de déficit na vida das crianças. Então, muita gente acha que nós, behavioristas, odiamos crianças por causa dessas concepções equivocadas que se constroem a respeito da nossa área. E aí, olha essa frase aqui, eu achei interessante, eu não tinha como não printá-la.
Eu odiei behaviorismo. Para mim, falta brilho. Né? Eu me aproximei muito de Jung e gostei bastante da psicanálise. Né? A psicanálise tem suas falhas no set terapêutico, que eu não concordo, mas ela tem essa brincadeira com as palavras, né? E torna mais poético. Eu gosto, mas não sei. Olha que fala interessante. Né? E eu já disse para os meus alunos, a forma como o Freud escreve é muito gostosa. A escrita freudiana é uma escrita muito sedutora. É muito gostoso ler Freud. Né? Agora, você pega o Skinner para poder ler, você começa a perceber que o Skinner ele tem uma escrita um pouquinho truncada. Né? O Skinner, para conseguir, por exemplo, fazer uma definição daquilo que é comportamento, ele vai lá em São Paulo, ele vai no Espírito Santo, ele volta aqui na Bahia e ele vai terminar lá no Amapá. Né? Então as pessoas às vezes entendem, né? Porque o Skinner tenta trazer uma forma de escrita voltada para o processo científico. Né? Já quando a gente vai comparar a escrita freudiana, que é a mais popular, o Freud trabalha isso de uma forma muito mais sutil. Ele usa muitas metáforas, ele tenta trazer coisas relacionadas ao dia a dia das pessoas e que é muito próxima da vida das pessoas para a escrita dele. Né? Então essa forma, né, como a gente aprendeu a estudar, como a gente aprendeu a ler, que faz parte do nosso processo de aprendizagem, contribui basicamente para esse processo que a gente está chamando de preconceito contra aquilo que o Skinner e o Watson, pelo menos, tentaram escrever. Olha essa outra fala, né? É difícil fazer análise comportamental. Depois de muito tempo estudando psicanálise, porque tudo eu penso no desejo do sujeito, mas desejo não é comportamento. E aí a pessoa até xingou um palavrão aí depois. Né? Como se a análise do comportamento não trabalhasse questões, por exemplo, individuais, como se a análise do comportamento ignorasse os sentimentos das pessoas, como se a gente talvez não entendesse que desejo está muito relacionado à questão de privação, de operações estabelecedoras ou questão de saciação. Então muita gente confunde, né, e acha que a gente trabalha somente com aquilo que pode ser observado. E nas nossas próximas aulas, a gente vai começar a fazer uma desconstrução, né, a respeito das preposições que o Watson propõe, das diferenças daquilo que o Skinner propõe. Então, se dentro do próprio Skinner a gente encontra diferenças metodológicas, conceituais, principalmente quando o Skinner escreveu o livro Verbal Behavior, né, que é o comportamento verbal, e o quanto isso mudou a interpretação sobre o behaviorismo, a gente também vai aprender e nós vamos fazer essa transição entre o Watson e Skinner. Você que não está entendendo o que eu estou falando, pode ficar muito tranquilo. Né? Essa é só uma aula inaugural e a gente vai destrinchar isso passo a passo para que você consiga, então, compreender tudo aquilo que a gente está falando aqui. Aquilo que os meus alunos sempre dizem, né? Todo semestre, quando eu chego, digo, olha, hoje eu vou dar aula de behaviorismo ou eu vou dar aula de análise experimental do comportamento, né? Eu vou me fuder em behaviorismo, pai amado. Né? Por que as pessoas acham que fazer e cursar behaviorismo é tão complicado? Né? Porque todo mundo, quando eu falo que faz análise experimental do comportamento, parte desses alunos tem uma experiência aversiva com a disciplina. Né? E cabe uma reflexão, talvez a sua forma como você estudou, né? A forma como a disciplina foi conduzida para você, ou talvez até você que não começou a disciplina ainda, mas já deve ter escutado das pessoas, ó, é uma disciplina puxada, é uma disciplina extremamente difícil, e é uma disciplina em que a gente não consegue entender muita coisa. Né? Lidar com os ácidos no laboratório não é fácil, né? Você toma mordida, você tem que condicionar o animal e não consegue condicionar o animal, ou às vezes interagir num programa de computador, como por exemplo o SNF, não é uma coisa muito fácil. Então a gente percebe o quanto as pessoas já começam a entender o behaviorismo de uma forma talvez equivocada. Olha essa, né? Era um psicólogo behaviorista que analisa comportamento e foda-se o resto da subjetividade humana. E daí eles faziam muitos testes em animais para tentar entender nosso comportamento. Tipo, dar choque no ratinho para ele não aprender a fazer tal coisa ou dar comida para ele. Então, mais uma vez, uma pessoa conseguindo e colocando numa concepção de que aquilo que a gente faz no laboratório traduz basicamente a vida das pessoas. E aqui a gente vai ver que há uma distinção muito grande entre a gente fazer uma pesquisa num ambiente controlado, principalmente com animais, e a gente comparar esses dados, trazendo isso para os princípios humanos. Então, Skinner, né, nunca disse que o homem é um ratinho.
né? Mas o Skinner disse assim, olha, há princípios comportamentais básicos que, da mesma forma que funcionam com animais, funcionam também com os princípios humanos. Um desses princípios é a noção de consequência, que o Skinner tirou lá do Thorndike, né? E quando o comportamento ele tem uma consequência, ou ele pode voltar a ocorrer, ser fortalecido, ou ele pode diminuir, né? Ou ao mesmo tempo, quando essa consequência para, acontece um negocinho que ao invés do indivíduo parar de fazer as coisas, ele faz ainda mais. Que é um processo, por exemplo, imagine que a água na sua casa acabe, né? Você não tem água para tomar banho, você não tem água para lavar a louça, você não tem água para escovar os dentes, o que você vai fazer? Você vai variar o seu comportamento, você vai mudar a sua atitude para conseguir encontrar água. E esses princípios que acontecem com você no dia a dia, o Skinner estudou esses princípios no laboratório. Então, o Skinner, em momento algum, ele diz para nós, olha, nós somos igual aos ratinhos. Mas, pelo contrário, o Skinner vai dizer, olha, existem princípios, e da mesma forma como acontece com os animais, também acontece com a gente. E aí, ó, behaviorista, né? Quem liga? E aí que a gente está falando de liga behaviorista, eu achei interessante pegar essa frase, né? Behaviorista, quem liga? Né? Aí, eu até ia assistir a aula de hoje, mas ela vai falar sobre behaviorismo. Ficou com Deus. Né? Provavelmente um aluno ou uma aluna falando de um professor, né, que é da aula de behaviorismo, e ela acabou desistindo da aula porque... né, acho o behaviorismo uma condição muito incômoda, aversiva, não gostosa, então, de estudar. E aí eu pesquisei todo o começo de semestre, eu pergunto para os meus alunos o que eles entendem a respeito do behaviorismo. Até porque eles passam por disciplinas introdutórias, como, por exemplo, história da psicologia, teorias e sistemas, disciplinas que às vezes não são dadas por professores que são behavioristas. Então eu gosto muito de ter o feedback dos meus alunos, para que eles me falem e me informem o que eles pensam. E o que eu consegui extrair da turma do ano passado? Essa turma ainda não apliquei essa pesquisa. Então vamos ouvir o que os meus antigos calouros, hoje veteranos, alguns deles disseram sobre o behaviorismo. Ó, a abordagem que estuda o comportamento humano, os animais, enfatiza os estímulos e as reações. Né? Mais uma vez, a noção de estímulo-resposta, muito evidente lá em Watson, presente numa concepção daquilo que a gente está chamando de behaviorismo radical. Behaviorismo é um método, olha aí, né? E a gente sabe, para quem está chegando agora, behaviorismo não é um método. Behaviorismo é uma filosofia da ciência do comportamento. Então, é toda a construção, todo o arcabouço teórico que vai dar sustentação para que a gente faça pesquisa e para que a gente consiga aplicar isso no dia a dia. Então, alguns alunos acreditam que o behaviorismo é um método, né? Da mesma forma que muita gente hoje fala método ABA, né? E não é método ABA. Né? A ABA é análise do comportamento aplicada. Né? O método é um método de modificação de comportamento que as pessoas utilizam, principalmente no tratamento com crianças autistas. Matheus, Mariana, que se dedicam a estudar isso, que estão aqui na Liga, né? Podem confirmar isso aí também para a gente aqui. Olha outra fala dos meus alunos, né? O indivíduo reage a estímulos que recebe. Né? Basicamente, uma concepção mecanicista sobre o homem, e a gente vai ver que o Skinner ele não é mecanicista como a perspectiva watsoniana, que a perspectiva analítico-comportamental baseada no behaviorismo radical é uma perspectiva totalmente interacionista. Né? Interacionista quando o Skinner fala aquela frase muito bonita, né? Diz, olha, os homens agem sobre o mundo, os homens modificam o mundo, e ao mesmo tempo os homens são modificados pelas consequências das suas ações. Então, quando o Skinner propõe essa concepção, ele está retirando o homem da noção do Watson, né? Que o Watson diz, olha, todo o repertório comportamental que a gente tem é produto basicamente de estimulações específicas que acontecem. Então, a gente precisa muito aprender a distinguir o que é o Watson do que é basicamente Skinner. Se a gente for pensar, por exemplo, nos desenvolvimentistas, né? O professor Hugo tá aí e gosta muito de estudar esses desenvolvimentistas. Né? Eu lembro da gente discutindo nas aulas da professora Cláudia Broeto Rossetti, né? Uma expert em desenvolvimento e principalmente em Piaget. Todo mundo sabe fazer uma distinção entre Piaget, Vygotsky e Vallon. Né? Uma distinção clara que as pessoas sabem fazer. Se a gente vai falar dos autores psicanalíticos, todo mundo sabe diferenciar Freud, Lacan, Melanie Klein, Jung, François Doutor,
o Winnicott, tá certo? Todo mundo sabe, Jacques Alain Miller, todo mundo sabe fazer essa diferenciação do que cada autor está apontando. Agora, por que a gente não consegue fazer essa diferenciação quando o assunto é behaviorismo? Porque quando alguém fala o behaviorismo, eu sempre pergunto, qual tipo de behaviorismo você está se referindo? Está se referindo ao behaviorismo metodológico? Está se referindo ao behaviorismo mediacionista? Você está se referindo ao telebehaviorismo? Você está se referindo ao behaviorismo molar que o professor William Ball acabou de propor? Você está se referindo ao behaviorismo molecular ou você está se referindo ao behaviorismo radical? Então, quando a gente pega outras perspectivas, outras áreas da psicologia, a gente consegue ver de forma muito clara essa distinção. Mas quando a gente vai falar, então, de behaviorismo, essa distinção ela não parece ser clara. Então, parece que a gente coloca o Watson e o Skinner no mesmo pote, embaralha os dois e diz, ó, isso aqui, ó, ignora os eventos privados. Ah, isso aqui é Skinner. Então, há muita confusão relacionada a isso. Né? Então, o behaviorismo, olha que os meus alunos disseram, ele tem um foco no comportamento observável, talvez por causa dessa definição comportamento, né, que está muito ligado às ideias que a gente tem sobre comportamento no dia a dia. Então, a gente não consegue separar aquilo, né, a definição que a gente usa hoje, das definições científicas. Né? Uma vez eu perguntei para uma aluna na prova, inclusive eu tenho até a cópia dessa prova aqui, né, que foi um meme que foi gerado numa prova minha. Assim que eu cheguei na Bahia para poder dar aula, eu perguntei na prova para o aluno o que era um reflexo. E aí a resposta foi uma resposta muito inusitada e muito engraçada, que diz assim, olha, reflexo é quando o sol bate no para-brisa do carro. Eu disse, não, essa é uma resposta talvez interessante para a física, mas para uma ciência do comportamento. O que é um reflexo? Aí muita gente diz assim, reflexo é estímulo-resposta. Essa não é uma melhor definição. Né? O que é um reflexo? O reflexo, então, é uma relação. Então, a gente precisa compreender de uma forma melhor esses conceitos que a gente utiliza no dia a dia e aprender a diferenciar o Skinner do Watson. E aí, né, um aluno meu disse, olha, que o behaviorismo ele é superior às outras abordagens. Eu acredito que é porque ele estava me vendo puxar sardinha da análise de comportamento do behaviorismo, e aí ele quis me agradar, né? Ele disse, olha, o behaviorismo é uma perspectiva superior às outras abordagens e ele é muito difícil. Né? Então, por que a gente tem dificuldade em compreender a análise de comportamento? O que será que a gente tem dificuldade em compreender behaviorismo? Então, são essas concepções que a gente vai começar a pensar a partir de agora. E aí, quando a gente fala da atitude das pessoas para estudar análise do comportamento e para estudar behaviorismo, eu percebo que esse caminho é um caminho árduo, que esse caminho é um caminho muito difícil. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Eu vou usar a psicanálise às vezes aqui, porque é a que os alunos mais gostam, né? Ela é a mais popular entre os alunos. Se o professor entra na sala de aula pelo primeiro dia e ele diz assim, olha, porque os nossos desejos inconscientes regem parte do nosso aparelho psíquico. Os nossos alunos vão ao delírio. Eles vão adorar aquilo. Né? Quando o sujeito me fala alguma coisa, ele não está me falando da outra coisa. Na verdade, ele está trazendo conteúdos inconscientes dele. Quando ele me fala determinada coisa, eu vou acessando aquilo que é mais íntimo dele e trazendo isso para análise. Os alunos adoram. Agora, quando eu chego no primeiro dia de aula, eu faço uma pergunta para os meus alunos e digo assim, olha, o que é a mente? Aonde a mente está localizada? Qual é o critério científico para a gente dizer que a mente existe? Como é que a gente consegue, então, acessar a mente do nosso paciente? Só porque o paciente está falando com você na sessão, isso é uma prova de que você está acessando a mente dele? Só porque o paciente confundiu o seu nome, né, de Jair com o João do caminhão, significa que ele estava, então, com o nome de uma outra pessoa na cabeça? Cadê a evidência dessas coisas? E aí, quando eu digo para os meus alunos que a mente não existe, que a mente é uma informação fictícia, que a mente é uma construção, é um faz de conta, como diria o próprio professor William Ball, os meus alunos, professor, eu não concordo. Eu discordo muito do que você está falando, eu acho que a mente existe sim, né? Eu acho que ela pode controlar aquilo que a gente faz, e aí eu tenho que ir trabalhando, eu tenho que ir desconstruindo aos pouquinhos.
eu tenho que ir basicamente modelando e dando forma, né, a esse novo modelo de pensar. Então, ensinar behaviorismo não é um caminho fácil. Então, você que está chegando aqui na Liga, né, que está começando a aprender análise de comportamento, que não tem ideia do que seja behaviorismo e análise de comportamento, isso aqui vai mexer com você. Vai mexer no sentido de que vai desconstruir um pouquinho daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, talvez daquilo que você acreditou o tempo todo. Porque isso aqui é ciência. A gente vai estudar aspectos científicos sobre aquilo que nós fazemos, aspectos científicos sobre aquilo que as pessoas fazem. E daqui a pouco eu vou dizer por que a gente traz muito para o pessoal essas experiências que a gente tem no dia a dia. E aí, ensinar behaviorismo e análise de comportamento não é fácil, porque há um preconceito dos alunos, há uma rejeição, porque mexe e modifica aquilo que a gente pensa, e há uma dificuldade na compreensão real do processo. E aí eu costumo dizer que lidar com uma perspectiva científica, e o Hugo também trabalha com ciência, ele está aí, ensinar um aluno a pensar de uma forma científica é muito difícil. Porque quando você olha para a escola que o aluno veio, no máximo, a ciência que ele aprendeu a lidar foi plantar um pezinho de feijão no algodão, né, plantar um algodãozinho um feijão no algodão e ver virar um pezinho. Foi o único experimento que ele teve. E ele aprendeu a avaliar o comportamento baseado nas impressões pessoais dele. E aí quando você diz, olha, a gente não pode avaliar os comportamentos dos outros com base nas nossas impressões pessoais, a gente encontra uma certa dificuldade. Dificuldade que eu também tive há 16 anos atrás, quando eu comecei a estudar análise de comportamento. Dificuldades que talvez você esteja encontrando, dificuldades que talvez você já superou e já encontrou. Né? Então, o behaviorismo ele é um impacto. Ele choca a gente de início, mas depois que a gente começa a descobrir o behaviorismo, a gente começa a entender aquilo, a gente com certeza se apaixona. Né? Mas isso não significa só pegar o Skinner e ler, né? E falar que ao ler o Skinner você vai entender. Não, é preciso ter caminhos corretos para a gente poder fazer isso. E aí, olha que dado importante. Eu trouxe duas pesquisas aqui. Né? Uma foi do Wolfgang, né? Wolf e o professor Wilson, em 1977. Um dos primeiros estudos para tentar entender o que as pessoas pensavam e falavam sobre modificação de comportamento na época, né? E aí eles apresentaram vídeos de crianças que participavam de programas de educação especial para alunos e para estudantes de pedagogia. E aí eles informaram para esses alunos e para esses estudantes de psicologia, de pedagogia, para um grupo de que a professora naquele vídeo estava trabalhando questões de modificação de comportamento, técnicas de modificação de comportamento. Para o outro grupo, eles disseram que a professora estava aplicando técnicas humanísticas, né, na criança. E para o outro grupo, eles não falaram nada. Né? O terceiro grupo, eles não falaram nada e simplesmente observaram o que aconteceu. Adivinhe qual foi o resultado do estudo. Né? Os estudantes avaliaram, né, que a professora que trabalha com o grupo 1, que trabalha com técnica de modificação de comportamento, ela não seria capaz de gerar habilidades adequadas para a criança. Já ao contrário da professora, que quando foi dito que ela trabalhava com técnicas humanísticas, as pessoas diziam que a professora iria trazer, de certa forma, crescimento para a criança. E aí os autores eles começam a se questionar de onde partem essas preposições. O que é entender que talvez técnica humanística, eu nem gosto de usar a palavra controle, eu gosto de usar a palavra modificação. O que compreender que técnicas, né, de modificação de comportamento não trariam nenhum tipo de benefício para as pessoas? Né? Porque achar que somente técnicas humanísticas trariam benefício para as pessoas. Então são hipóteses que os autores tentavam investigar lá em 1977, né? A gente não tinha nem nascido, provavelmente, nessa época, eles já estavam curiosos em saber por que as pessoas compreendiam mal aquilo que era análise de comportamento. E aí, em 1983, talvez você já tenha ouvido falar desse estudo. Esse estudo é um clássico, né? Em que eles apresentaram, né, para os estudantes de psicologia, né, e pediram para eles avaliarem textos das obras completas do Freud.
né? E aí, para um grupo, eles afirmaram que os textos eram de Freud, né? Para o outro grupo, eles afirmaram que os textos eram do Skinner. E para o outro grupo, eles não disseram nada e deixaram que os estudantes avaliassem o texto a partir do contato que tiveram. Adivinhe o resultado. Quando, né, o grupo, né, que dizia que os textos eram do Freud, né, dizia: esse texto é esplêndido, esse texto é maravilhoso, né, esse texto é muito gostoso e eu concordo muito com o que o Freud dizia. Agora, quando diziam que o texto do Freud tinha sido escrito por Skinner, a interpretação era outra. Né? Não, eu não concordo com esse texto. Esse texto tem uma perspectiva de controle. O homem não é uma perspectiva controlada como a gente está imaginando. E olha, é um texto escrito por Freud, mas dito que ele era feito por Skinner. E olha, só de ouvir o nome Skinner, as pessoas então já reagiram de uma forma. Eu tenho a sorte de ter muitos alunos que vêm da pedagogia para poder fazer psicologia com uma espécie de complementação de formação. E aí, quando eles veem, né, o Igor, né, o behaviorista, o analista do comportamento, às vezes eles associam a figura do professor com a figura daquilo, né, o processo de pareamento, com a figura daquilo que eles aprenderam ou que ouviram ao longo da vida. E à medida que a disciplina vai passando, ou vão participando do grupo de estudo, eles começam a perceber que behaviorismo e análise do comportamento não é aquilo que foi ensinado. Eles começam a perceber que a forma como Skinner trabalha o mundo é uma forma totalmente diferente. Eu tinha uma aluna no ano passado, que ela era da pedagogia, e quando eu falei que era behaviorista e que eu estudava Skinner, ela pulou quase meio metro de altura e ficou assustada. Hoje ela diz assim: Igor, muito obrigado. Aí eu falo: por quê? Porque hoje eu consigo ler o Skinner, eu consigo compreender o Skinner, e eu consigo ver que o Skinner é totalmente diferente daquilo que me disseram. Né? Porque ter a condução de alguém que entende Skinner, que estuda análise de comportamento, é muito legal. Uma vez eu fui na Universidade Estadual da Bahia, aqui do lado da minha casa, né? A Universidade Estadual aqui do lado. Fui dar uma palestra para um grupo de pedagogos. E eu sei que o grupo de pedagogos, eles não são muito fãs do Skinner. Né? Quando fala de Skinner, eles já olham para você com a cara meio torta, assim. E aí, todas as vezes que eu falava na palestra, eu disse: olha, eu vou falar de um conceito aqui, mas eu não vou falar o autor. Né? Eu não vou falar para vocês de quem é. Uma pessoa que eu gosto de falar dela, mas eu não posso falar o nome dela. E todo mundo ficou curioso. E ao passo que eu ia falando e que eu ia dando a palestra, as pessoas falaram: nossa, como é que eu nunca tinha conseguido enxergar isso? Como é que eu nunca tinha conseguido ver evidência nisso que você está falando? Alguns levantavam a mão, participavam. E aí, na hora que abriu a discussão para o debate, uma das últimas perguntas foi: Igor, você não vai falar para a gente quem é a pessoa que você não gosta de usar a palavra e mencionar o nome? Daí, quando eu disse que era Skinner, né, as pessoas abriram o olho desse tamanho. Mas como assim? Skinner é dessa forma? Não é o cara da caixa preta, não? Não é o cara lá da resposta de pressão à barra, ou da ideia de estímulo-resposta? Né? Eu dizia: não, gente, né, o Skinner trabalha com uma concepção muito diferente e talvez equivocada daquilo que vocês veem. Né? Se vocês quiserem conhecer um pouco de quem é o Skinner, das ideias do Skinner, eu posso até colocar na liga depois, né? Existem 2 textos dele, 2 entrevistas do Skinner para a revista Veja, né, que ele deu em 2 momentos diferentes, em que mostra o homem fantástico que o Skinner era e o quanto a análise do comportamento é uma coisa fantástica e pode gerar qualidade de vida e melhor vida para as pessoas. E aí, ó, o Debel e o House, em 1992, né, fizeram um estudo para verificar os 5 mitos relacionados ao Skinner. Deixa eu ver onde está o meu livro, um dos meus prediletos, que é o sobre o behaviorismo. Ele não está aqui, está na minha outra biblioteca. Os mitos do Skinner são tão grandes que o Skinner escreveu um livro para explicar aquilo que ele tinha dito a vida inteira. Então, About Behaviorism, ou Sobre o Behaviorismo, é um livro que o Skinner escreve para dizer assim: olha, vocês não entenderam muito bem o que eu estou querendo dizer, então eu vou escrever um livro agora para deixar muito claro que a forma como vocês estão me atacando não é verdade. Então, para quem já leu sobre o behaviorismo do Skinner, deve perceber, deixa eu ver se ele está aqui, se não tiver aqui, ele está na outra biblioteca, está na outra. Vocês vão perceber que essas críticas que vocês estão fazendo em relação a mim são críticas infundadas.
que essas críticas elas não existem. E aí o Skinner passa o livro todo rebatendo uma a uma. Todas as 21 críticas que as pessoas fazem ao behaviorismo lá, o Skinner rebate. Então, após a escrita do livro sobre behaviorismo, ainda houveram pesquisas para saber o que as pessoas achavam do behaviorismo. Então, olha o que saiu. Né? Que o behaviorismo não considera o papel da fisiologia e da genética no comportamento. Até hoje, eu escuto muita gente falando assim, ó, muito profissional formado e muito analista do comportamento, que se diz analista do comportamento, dizendo assim, ó, porque para nós comportamentalistas, para nós analistas do comportamento, tudo é aprendido. Né? Você consegue conquistar tudo que você quer ou desenvolver habilidades a partir do seu repertório de aprendizagem. E aí, quando eu vejo isso, eu falo assim, meu Deus do céu. Né? O Skinner ele não ignora os fatores biológicos, ele não ignora comportamentos que são responsáveis pela nossa sobrevivência enquanto espécie. Para o behaviorismo, o homem não é uma folha em branco que vai ser escrito pelo ambiente, né? Como diria Aristóteles, como diria John Locke. O Skinner vai dizer, olha, a gente nasce com um repertório básico que nos permite, esse repertório ele tem um valor de sobrevivência. E aí, porque o Skinner evidencia o processo interacionista, a importância do ambiente na vida da gente, as pessoas, então, acreditam que o Skinner ignorou os aspectos, então, biológicos. Né? E mal sabem elas que o modelo, né, selecionista, né, o modelo de nível 1, nível 2 e nível 3 que o Skinner trabalha, é baseado, então, no processo que ele tirou das ideias de Darwin. O segundo ponto é acreditar que qualquer tipo de comportamento pode ser condicionado. Né? Como se nós, behavioristas, fôssemos mágicos e que nós conseguíssemos qualquer tipo de coisa. Claro, existem processos que não podem ser modificados. E quais são esses processos que não podem ser modificados? Principalmente quando há uma modificação do sistema nervoso central. Né? Então, hoje a gente aprende, então, né, a fazer um diálogo, né, e uma interlocução basicamente com a neurologia, né, basicamente com a psiquiatria, que são avanços que o Skinner não permitia naquela época, mas que eles são importantes hoje. Então, o grande barato da análise do comportamento do behaviorismo é que ele não parou no Skinner, né? Ele não parou no Watson, por mais que eles sejam os mais famosos, ele continuou avançando. Pra vocês terem uma ideia, o Skinner não trabalhava de uma forma muito aprimorada os estudos que a gente tem de cultura hoje. Como a gente se comporta de uma forma cultural. Né? Então, o grande barato do behaviorismo da análise do comportamento é que o conhecimento vai avançando. Né? Outro ponto, né? Eu escuto muitos estudantes de psicologia, o behaviorismo negligencia a individualidade de cada pessoa. Né? O behaviorismo não leva em consideração a subjetividade, professor. Professor Igor, cadê a subjetividade das pessoas? E quem disse que o behaviorismo não leva em consideração a subjetividade? Pelo contrário, o behaviorismo ele leva em consideração a história de construção individual de cada um. Não é à toa, e a gente vai estudar isso lá para frente, que o Skinner estabelece uma concepção chamada de concepção do sujeito único. Ou seja, o indivíduo é produtor da própria história e refém da própria história. E aí, quando você pega isso e vai transpor isso para o consultório, você não pode comparar o comportamento do seu paciente que tem ansiedade com outro comportamento de outro paciente que tem ansiedade. Por mais que tenham topografias e funções diferentes nas respostas, cada um constrói uma história diferente. Mas mesmo assim, dizendo isso todos os dias, as pessoas dizem que o behaviorismo negligencia a individualidade de cada um. Outro ponto que a gente escuta muito, né, que nós somos punitivos, né, por causa do choque que foi feito com os ratos na análise experimental do comportamento, acham que a gente gosta de punir as pessoas para controlar o comportamento delas. Pelo contrário, né, se você for pegar o livro Coerção e suas implicações do professor Sidman, você vai perceber que por mais que ele tenha escrito um livro para falar de eventos aversivos, de punição, o Sidman escreve nos últimos capítulos que ele é totalmente contrário a esse processo, então, de controle. E aí, né, o mais clássico, né, que a gente nega a existência de eventos mentais. A gente não acredita em pensamento, que a gente não acredita em sentimento, que a gente ignora comportamentos conscientes das pessoas, e a gente vai descobrir que não é nada disso. Né? Que é possível, sim, estudar behaviorismo, se preocupar com o sentimento do seu paciente, é possível, sim, estudar behaviorismo,
se preocupar com aquilo que ele pensa. Só que é uma diferença muito grande. A gente não vai pensar o que acontece dentro da gente como causa daquilo que a gente faz. A gente vai entender que aquilo que acontece dentro da gente é produto, é um processo da nossa história de interação. Então você só pensa porque você interagiu e você interage com o mundo. Você só sente porque em situações anteriores você sentiu interagindo com o mundo assim e você continua interagindo com o mundo dessa forma. Então a gente vai tentar entender essa inversão. E é essa inversão de ambiente para o comportamento que, ao meu ver, causa uma dificuldade enorme para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são muito internalistas, né? A psicologia ela é muito internalista, o mundo é muito internalista, então é basicamente a ideia de dentro para fora. Né? A gente escuta, né, as frases, né, e as pessoas adoram utilizar nas redes sociais, que você precisa mudar a si mesmo. Né? Você precisa mudar o seu eu interior para que você consiga transparecer isso para as pessoas. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, como é que a gente muda o nosso eu interior? Como é que a gente olha para dentro da gente mesmo? Como é que você olha para dentro de você? Câmbio, desligo. Ok, Google. A minha secretária eletrônica aqui desligando o telefone. Como é que a gente olha para dentro da gente mesmo? Como é que a gente muda o nosso eu interior? Então percebam que há uma concepção, né, muito internalista, enraizada dentro da psicologia, de que tudo acontece de dentro para fora. E aí surge o behaviorismo e vem basicamente mudar esse processo de concepção. E aí, eu coloquei uma pergunta lá no grupo essa semana, né, e houveram muitas respostas, eu gostei da participação de vocês. Né, por que essas concepções sobre análise do comportamento, essas ideias que a gente utilizou aqui no PowerPoint anterior, elas ainda são resistentes à mudança? Porque mesmo a gente explicando, a gente falando, e você vai ver que mesmo eu falando, a gente debatendo aqui o tempo todo, isso é muito complicado ainda por parte das pessoas entenderem. E aí, o que o Miraldo vai dizer é que essas críticas, talvez, elas não reflitam tantos preconceitos das pessoas por elas não conhecerem o behaviorismo e análise do comportamento. Mas porque essa forma como a análise do comportamento apresenta o mundo, e ela demonstra, ela faz uma leitura de mundo e de homem, é muito diferente das crenças que a gente construiu. É muito diferente da forma como a gente aprendeu a pensar. Né? Imagine um mundo sem alma. Imagine um mundo sem mente. Não gera um certo desconforto nas pessoas pensar que a gente não tem uma vida mental? Não gera um certo desconforto pensar que os nossos sentimentos não são responsáveis por aquilo que a gente faz? Não gera um desconforto pensar de que os nossos pensamentos não são a causa daquilo que a gente está fazendo? Que, por exemplo, o meu pensamento agora de que, nossa, eu estou com sede, a minha garganta está arranhando, eu vou tomar uma água, não é a causa de eu pegar esse copo e beber água. E aí, claro, isso é muito diferente daquilo que a gente foi ensinado o tempo todo. Né? Eu estava dando uma palestra junto com o professor Roosevelt Starling. Ele disse assim, é muito difícil convencer as pessoas, porque as pessoas estão, desde quando nascem, mamando no peito da mãe, aprendendo sobre esses modelos de mundo. E aí se deparam com uma ciência do comportamento, se deparam com o behaviorismo, se deparam com a análise do comportamento, e veem que isso é uma coisa totalmente diferente. E aí, então, na medida em que a análise do comportamento ela traz um conjunto de condições diferentes das crenças, por exemplo, dos alunos, das pessoas e até mesmo da gente, é possível, então, que essa abordagem ela vai exigir da gente, né, um certo posicionamento diferente. É por isso que quando eu falo que a mente não existe, o meu aluno pula dessa altura aqui. Ó. Agora, quando o professor, né, chega na sala de aula dizendo que a mente é uma coisa fantástica, não há um tipo de restrição. Talvez seja por isso que quando eu estou falando essas coisas aqui, isso já tenha gerado um certo tipo de estranheza para você. Por quê? Porque eu te entendo. Isso é fruto da forma como você foi ensinado a pensar. Isso é fruto da forma como a sua descrição de mundo ela foi sendo construída. Então é por isso que a gente pensa o mundo, então, dessa forma. E aí a gente entra no segundo tópico da nossa aula, né? A nossa relação como aluno que vai estudar o comportamento das pessoas.
e os conceitos sobre o mundo. Eu não vejo, né, lá no curso de medicina, um aluno que chega lá e diz assim, professor, eu vim fazer medicina porque eu quero aprender a me auto-operar. Eu quero aprender a abrir a artéria, né, do meu coração, fazer um cateterismo, né, eu vim aqui para isso. Agora, quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de sentimento, a gente fala de pensamento, a gente encontra muitas pessoas que dizem assim, olha, eu vim aqui para me conhecer. E aí, claro, esse processo é um processo talvez natural de quem é curioso para isso. E o outro fato que o Skinner vai dizer lá no Ciência e Comportamento Humano, nos 3 primeiros capítulos, ele vai abordar assim, olha, o fato do comportamento humano ser uma coisa muito próxima da gente, então durante a vida toda, ou pelo menos na maior parte da vida da gente, a gente observa o que as pessoas fazem, a gente observa o que a gente faz, e nós falamos sobre o que as pessoas fazem, e nós falamos sobre o que nós fazemos. Por causa dessas concepções, pelo fato do comportamento ser uma coisa muito próxima, há, então, esses equívocos e há, então, essa confusão. Então, quando eu falo de comportamento, automaticamente o meu aluno pensa, comportamento é uma ação que pode ser observada, ou comportamento é uma boa atitude, ou comportamento é uma má atitude. Por quê? Esse termo está muito próximo, ele está muito ligado àquilo que a gente vive no dia a dia. E aí a gente encontra vários motivos, né, que dificultam a construção de um processo científico. Né? Ajudar a si mesmo, ajudar os outros, estudar a mente, que é uma coisa muito comum. E aí as pessoas vão passando o processo todo do curso de psicologia e elas descobrem que a última coisa que elas estudaram na graduação é a mente. Né? Chegam lá querendo estudar a mente, mas a última coisa que a gente vai estudar de verdade é a mente. Trabalhar em consultório particular, aprender verdades inacabadas, ou até mesmo fortalecer as próprias verdades. Então a gente encontra muita gente que vem para a psicologia e vem estudar análise do comportamento, querendo encontrar na análise do comportamento um fortalecimento daquilo que acreditou a vida inteira. Né? Ajudar quem está sofrendo de transtorno mental. Né? Eu sempre gosto de usar nas disciplinas de saúde mental que eu dou lá no curso de medicina, e eu falo assim, olha, nós vamos lá para o CAPS, mas nós não vamos avaliar a mente das pessoas. Repare, o que nós vamos avaliar? E aí os meus alunos vão lá fazer o atendimento de saúde mental comigo, com o Alexandre Scala, que é o psiquiatra, e aí eles percebem, professor, realmente, a gente não avaliou a mente de ninguém, não. A gente avalia a linguagem da forma como as pessoas falam, que a gente chama de kit de comportamento verbal, a gente avalia a forma como as pessoas descrevem aquilo que elas pensam, e a gente avalia a interação com elas no mundo. Eu, pois é, e o que isso tem a ver com o mental? E aí, quando as pessoas descobrem, elas falam assim, eu não sabia, olha que interessante. Então o behaviorismo ele oferece para nós uma oportunidade, né, de conhecer o mundo de uma forma diferente e pensar isso de uma forma mais científica, né, mais pé no chão. E aí, quando a gente vai falar disso, o desejo sobre conhecer o comportamento humano e o comportamento animal não faz parte dessa lista. Né? Inclusive, teve até um estudo atualmente lá em Londrina, com alunos iniciantes do curso de psicologia e com a população londrinense, né, que eu achei bem interessante. Perguntaram para as pessoas o que era psicologia. E já saíram diversas afirmativas dizendo que a psicologia era um estudo científico do comportamento humano. Foi a professora Verônica Aidu que me apresentou esse estudo. Eu fiquei até impressionado, né, porque geralmente quando a gente pergunta para as pessoas leigas, as pessoas no dia a dia, o que vem a ser psicologia, as pessoas dizem assim, a psicologia é o estudo da mente, né, a psicologia é o estudo da vida mental. E aí um outro problema que a gente tem para entender o behaviorismo, para entender a análise do comportamento, é que a gente já começa a estudar isso com um conjunto de ideias formadas sobre o comportamento. Então, mudar a forma como as pessoas observam o mundo, mudar a forma como elas falam sobre o mundo e elas enxergam até as suas próprias relações, é muito difícil. Porque elas vêm cheias de valores, elas vêm cheias de crenças, elas vêm cheias de atitudes, elas querem basicamente que a gente sustente aquilo que ela acreditou. Né? Eu digo para as pessoas, olha, vieram cursar alguma coisa aqui comigo, né, você precisa se abrir. Né, você precisa estar aberto a essas novas possibilidades. Né, a se permitir ser afetado por essas novas condições que a gente vai viver.
Algumas vão fortalecer aquilo que você sempre viveu e outras vão entrar de choque com as experiências que você viveu. E aí uma frase que eu gosto muito, né? Que cada pessoa vai acabar escolhendo a filosofia de acordo com o filósofo que já é. Ou seja, a escolha do que aquilo que a gente vai trabalhar ou daquilo que a gente acredita está muito ligado aos processos de interação pelo qual a gente foi aprendendo. Então, eu encontrei no behaviorismo, eu encontrei na análise do comportamento uma forma muito interessante e bacana de trabalhar com isso, explicar aquilo que eu sou, de tentar compreender o comportamento das pessoas e aquilo que as pessoas fazem. Então, tem um choque muito grande entre o que as pessoas pensam, né, a forma como a gente pensa um homem e a forma como a análise experimental do comportamento, ou o behaviorismo, ou como análise do comportamento, ou análise do comportamento vê. Então, você aqui na Liga, você vai perceber que à medida que a nossa discussão e a nossa conversa for avançando, vai ser muito diferente daquilo que a gente enxergou sobre o mundo, daquilo que a gente vai encontrar na literatura e daquilo que a gente vai discutir e daquilo que a gente vai debater. Então, o behaviorismo, ele é um choque. Ele espanta as pessoas a princípio, ele choca as pessoas, porque ele pensa sobre o mundo de uma forma que ninguém nunca pensou. E aí ele vai chocar a educação, ele choca a religião, ele choca a política, ele choca a literatura. Para vocês terem uma ideia, o behaviorismo vai enxergar o comportamento criativo de uma forma totalmente diferente da forma como a própria arte enxerga o processo de criatividade. O behaviorismo vai enxergar a linguagem, que o Noam Chomsky, né, tenta discutir com o Skinner. Inclusive, o Noam Chomsky escreveu um livro para fazer críticas ao Skinner, né, de uma forma totalmente diferente dos linguistas enxergam. Então, vocês vão perceber que estudar análise de comportamento é uma grande barata, eu me divirto. Porque abre uma lente, um foco de lente, que eu consigo enxergar de uma forma diferente das pessoas. Eu costumo dizer que o behaviorismo, ele faz assim, ó, a gente chega no mundo desse jeito aqui. A gente começa a estudar análise do comportamento e behaviorismo, a gente vira de cabeça para baixo. Ele desconstrói as nossas convicções pessoais. Ele vai mexer, então, com a gente. E aí, para vocês verem no fundo aí, o filmezinho daquele, o desenho daquele filme Divertidamente, que é um sucesso, que eu gosto muito de passar para os meus alunos, para dizer para eles, olha, tá vendo que vocês viram aí? De bonequinhos controlando o que a Riley faz, uma sala de controle. Isso não é uma verdade de uma perspectiva behaviorista. E o mais engraçado é que o behaviorismo ele choca a nossa ideia de liberdade. Ele diz, olha, a gente escolhe, mas a gente não é livre. Toda escolha que você faz ela é pautada numa referência de alguma coisa. E essa referência é a sua história de vida. Então, quando você deseja mudar de cidade, quando você deseja colocar máscara ou não para se proteger do Covid, você acha que você está escolhendo. Escolher é um comportamento como qualquer outro. Porém, essa escolha não é livre. Essa escolha é sempre respaldada e pautada na sua história pessoal. Então, parece que a ideia da gente não ter liberdade mexe com a gente. Mas você já parou para pensar que, tirando a fenomenologia, que é um método, tirando o existencialismo, tirando o humanismo, todas as perspectivas da psicologia são deterministas, pelo menos a grande maioria delas? O Piaget, por exemplo, vai dizer que nós somos reféns do processo de maturação. O Freud vai dizer que nós somos reféns dos nossos desejos inconscientes. O Aaron Beck, na terapia cognitivo-comportamental, vai dizer que nós somos reféns das nossas crenças limitantes. A Gestalt vai dizer que nós somos reféns dos processos de construções simbólicas que nós construímos. A concepção sócio-histórica vai dizer que nós somos reféns da história que a gente constrói com a sociedade. E por que é só o behaviorismo que é criticado por falar abertamente que a liberdade não existe? Será que é porque o Skinner não floreou para falar isso? Talvez se ele tivesse escrito de uma outra forma, as pessoas aceitariam? Então, quando a gente diz que a gente é refém dos nossos desejos inconscientes, ninguém estranha. Mas aí, quando a gente diz que a gente não escolhe livremente, as pessoas acabam estranhando. Então, olha, existem perspectivas na psicologia que são deterministas e que não são criticadas. Mas quem paga a conta? Quem paga a conta é a análise do comportamento e o behaviorismo, caso, claro, por falta dessa compreensão.
E aí eu coloquei até o Skinner preocupado na foto aí. Olha a cara de preocupação do Skinner, gente, nessa foto. E aí quando fala, né, que o behaviorismo não acredita na ideia de liberdade, ele acredita no comportamento de escolher, mas ele não acredita que a gente é livre. E aí isso foi associado com déspota, tirano, controlador. Muitas pessoas chamaram Skinner de canalha, de criminoso, de mistificador, de mal-intencionado, reacionário, calma aí, Skinner, simplista, palhaço e imperialista. Né? Então eu coloquei a fotinha do Skinner, nossa, isso tudo são que as pessoas pensam de mim. Né? Então, basicamente, quando a gente fala que a gente é behaviorista para as pessoas, né, as pessoas imaginam isso. Né? Imaginam isso principalmente do Skinner, é verdade, né? Que paga a conta. E eu digo que grande parte da conta que o Skinner paga é pela uma má compreensão daquilo que o Watson escreveu lá em 1913, no artigo A Psicologia como Behaviorista Vê, e grande parte da conta que a gente paga é justamente porque as pessoas não estudam análise de comportamento, não leem análise de comportamento, leem metade de 2 páginas e acham que compreendem esse processo e acabam disseminando isso. E aí essa associação do nome do Skinner com isso dificulta muito a compreensão das pessoas no nosso dia a dia. Então eu sei o que é 11 anos de aula de análise de comportamento e 11 anos começando todos os semestres um processo do zero para fazer com que as pessoas se desconstruam a respeito daquilo que elas já construíram. E aí, então, né, essas críticas, né, aos profissionais, à análise do comportamento, ao Skinner, elas são decorrentes, então, de mero desconhecimento, né, do que a área faz e do que a gente estuda. E quando começam a estudar a análise do comportamento e descobrem que é muito diferente, a resposta é outra. As pessoas se apaixonam. Dizem, nossa, é isso? É assim? Então o behaviorismo ele quer tentar fazer com que o mundo seja um mundo melhor, com que as pessoas sejam melhores. Então não tem problema nenhum eu dizer que a pessoa não é livre. O problema é tentar entender o mundo que faz com que a pessoa seja problemática. É isso. Né? Então, quando eu digo para os meus alunos, sempre causa problema, polêmica nas aulas, né? Eu digo, olha, o ladrão ele não tem culpa de ser ladrão, não. A culpa é o ambiente que modelou o repertório dele para ele poder roubar. Então, se nós conhecermos as condições ambientais que fazem com que as pessoas não roubem, a gente vai ter um mundo melhor. Mas deixa eu mudar a frase para vocês aceitarem melhor. Aí eu digo para eles, olha, se a educação chegar primeiro, as pessoas vão ser boas. Se as políticas públicas e sociais chegarem primeiro, as pessoas vão ser melhores. Se a religião chegar primeiro, talvez a gente diminua a violência. Não é isso? As pessoas agora vocês estão contentes? É a mesma coisa que o Skinner diz. Então as pessoas precisam visualizar no dia a dia aquilo que a gente está ensinando em termos de análise de comportamento e de behaviorismo. E aí essas generalizações que as pessoas fazem, elas nem sempre são verdadeiras. Né? Então, às vezes, a gente ensina, as pessoas entendem, mas elas continuam trabalhando essas mentiras e essas ideias errôneas sobre o behaviorismo como se elas fossem uma verdade universal. Então, muitos alunos estudam, conhecem o sistema, aprenderam análise do comportamento e falam que compreenderam, mas supostamente compreenderam e falam basicamente mal de todo esse processo. E aí, por fim, né, como é que a análise do comportamento é ensinada? Como é que vocês aprenderam a análise do comportamento ou se tornaram curiosos a ponto de estarem aqui querendo saber sobre a análise do comportamento? O professor da sua faculdade de análise do comportamento, a pessoa que você conhece é analista de comportamento ou não? Ou você teve que buscar outras referências por trás para tentar compreender a análise do comportamento? E aí, o que eu percebo? Que o contato do aluno com o behaviorismo e com a análise do comportamento, ele difere. E aí eu costumo dizer que quanto mais precoce esse contato acontecer, melhor. Né? Então, por exemplo, se eu fizer uma análise hoje do curso que eu tenho aqui, 30% só dos meus alunos são mentalistas. Quando eu digo mentalista, eu estou dizendo, olha, 30% dos meus alunos, o total de alunos que eu tenho, se enveredam, por exemplo, para a psicanálise. E aí, ao contrário de outros centros do Brasil, em que os alunos se enveredam para as áreas mentalistas. Mas tudo é uma questão de como a análise do comportamento chega para as pessoas. Como o behaviorismo chega primeiro.
Então, se você tem um professor, alguém que te ensina, que tem um manejo para te ensinar, alguém que conheça, que estuda, dificilmente essas concepções equivocadas elas vão ser fortalecidas. Né? Então, é como se fosse uma espécie de vacina, né, para a criação de anticorpos. Diferentemente de alguns centros, e eu tenho alunos aqui na Liga que já conversaram comigo no privado, né, que não tiveram professores de análise do comportamento nos seus cursos, não tiveram, né, e quando tem somente um que passa muito rápido, ou aprende análise do comportamento e behaviorismo com professores que não são behavioristas. Né? Eu tenho um amigo que ele é psicanalista, e é um psicanalista dos bons. Semestre passado era ele que estava dando aula de análise experimental do comportamento para a turma dele na faculdade. Olha o problema. E alguém que se dedica ao estudo psicanalítico, tem páginas de psicanálise, escreve sobre psicanálise, e estava dando aulas de análise do comportamento na faculdade para os alunos. E aí não estou desmerecendo, dizendo que ele não tenha competência para isso. Mas não é alguém que se dedica. A mesma coisa você falar assim, Igor, você vai dar aula de... vamos colocar aqui, você vai dar aula de psicodrama. Né? Eu não me dedico àquilo e talvez eu vou transmitir algumas informações que são equivocadas. E é o que eu percebo. Né? Que muita gente na graduação aprende muito bem as outras áreas da psicologia, as outras teorias da psicologia, nessas disciplinas introdutórias, mas quando o assunto é behaviorismo e análise de comportamento, os professores que não possuem informação têm um problema muito grande para falar. Por quê? Não se interessaram em estudar, não leem e pegam meia dúzia de palavras a respeito do que é análise de comportamento, do que é behaviorismo, e vão transmitir esse comportamento. Então, se o professor for um analista do comportamento, ou alguém que se dedica a estudar isso, consecutivamente o resultado ele vai ser muito melhor e o saldo ele vai ser muito mais positivo. Então, eu já cheguei a ter no meu grupo de análise de comportamento na faculdade cerca de 50 a 60 alunos todos os dias não, uma vez por semana, estudando análise do comportamento, estudando behaviorismo. Por quê? Porque quando a gente chega com o método, né, capaz de desconstruir, fazer com que o aluno compreenda isso de uma forma melhor, o resultado, então, ele é diferente. E aí, ó, a gente tem matrizes, né, dentro das graduações, né, que não nos permite estudar isso, e aqui na Liga a gente só vai estudar isso, a gente só vai falar disso, né, que eu acho que é um grande barato. Então todo mundo que está aqui, porque se interessa em conhecer, se interessa em se aprofundar, interessa em estudar, tá? Diferentemente da graduação que a gente tem, às vezes poucas disciplinas ou quase nenhuma disciplina. Né? Então o curso que eu dou aula hoje, né, a gente tem algumas disciplinas e a gente tem alguns estágios em análise de comportamento. Só que a nossa mantenedora mudou. Né? Entrou uma outra empresa que comprou a mantenedora antiga. Nós já importamos a nossa grade nova. E aí, quando eu me deparei com a grade nova, eu fui ler a grade, só tem uma disciplina de análise do comportamento, e ela não chama psicologia, análise experimental do comportamento. Ela se chama psicologia experimental. E aí, quando eu fui ver a ementa, eu fui ver as unidades daquilo que eu vou ensinar e que eu tenho que ensinar, eu percebo a defasagem do processo. Eu vi até conceitos errados, né? Então, ao invés de falar estímulo discriminativo ou discriminação, numa grade oficial estava escrito discriminação. E até conceitos que não são conceitos da análise do comportamento sendo direcionados para a grade. E aí eu falei assim, ainda bem que os meus alunos têm um professor de análise do comportamento que vai conseguir corrigir isso aqui. Mas os outros alunos de outros lugares do Brasil que têm essa mesma grade que os professores não são analistas do comportamento. A dificuldade ela vai ser enorme. Tá? Então, a maneira como o sistema é focado na grade curricular, né, e no curso de graduação, especialmente por professores não behavioristas, influencia então muito esse preconceito por parte das pessoas relacionadas ao ensino e aprendizagem da análise do comportamento. Tá? Uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a forma como o behaviorismo é divulgado nos textos, nos livros, nos jornais, na mídia, né? Isso tudo influencia. Agora que a gente está tendo um espaço muito grande, né? Inclusive a professora Marta Rubner, ela é chamada direto para estar lá na Globo News, dando entrevista sobre estratégias de modificação de comportamento relacionadas então ao coronavírus. Mas é uma coisa que a gente está crescendo agora, porque durante muitos anos associaram a gente a uma série de coisas, né? Darwinismo da caixa preta, controladores e por fim.
E aí, então, outro ponto importante é o próprio sistema behaviorista que trouxe uma frustração ao ser humano, né? Que o homem, a gente não é dono da gente, mas a gente é fruto do ambiente, né? Fruto das contingências que a gente vive. Eu não gosto de falar contingência agora, porque talvez quem esteja chegando não sabe o que é contingência. Mas a gente é fruto das histórias de construção que a gente foi aprendendo e que a gente foi modelado. E aí eu trouxe 3 clássicos aí para vocês verem, né, que são livros que às vezes eu preciso usar nas minhas disciplinas introdutórias. Por exemplo, eu dou uma disciplina chamada Ciência e Profissão, né, e a ementa do curso pede, né, que eu trabalho com esses livros, que é o Psicologias, que vocês devem conhecer, da professora Ana Bock, e esse que eu tenho até aqui impresso em casa, que eu gosto de ler como um entretenimento, que foi um livro escrito por uma jornalista, né, chamado História Bizarra da Psicologia. Né, ela conta as histórias mais engraçadas, né, da psicologia. Se vocês quiserem comprar, é um livro até gostoso para ler, né, as histórias mais engraçadas da psicologia, desde a sua fundação, e ela fala de algumas abordagens. Né? Quando você vê a psicanálise, está tudo redondinho. Agora, quando você vê o behaviorismo e análise de comportamento, você percebe a associação entre behaviorismo e a só ideia do estímulo-resposta. Eu tenho que grifar, eu tenho que riscar e eu tenho que mostrar para os meus alunos, ó, isso aqui não é bem assim. Isso aqui é assim, 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 assim. Então, é muito comum a gente encontrar nos livros de análise de comportamento de behaviorismo, não, de análise de comportamento de behaviorismo, né? Em livros gerais, essas concepções, então, equivocadas. Outra coisa que a gente é associado muito, né, ao filme Laranja Mecânica, né? Que foi originário, então, de um livro. Né? Então, os alunos costumam associar o behaviorismo ao filme Laranja Mecânica, que, por sinal, é um método de condicionamento pavloviano que é aplicado lá. E aí alguns diziam, olha, sabe por que o cara voltou a fazer aquilo? É porque o behaviorismo não funciona, né? Mas não explica o porquê que o método do filme Laranja Mecânica não funcionou. Né? Então a gente precisa sentar com os alunos, explicar todo o processo para que a gente então desconstrua essa forma como as pessoas pensam e falam sobre. Tá? Um outro, então, fechando, é que eu acredito que talvez o behaviorismo esteja além do nosso tempo. Né? Talvez a gente não tenha ainda sido submetido à modelagem de repertório para aceitar uma perspectiva científica do comportamento humano, em que o objetivo seria descrever o comportamento, prever o comportamento e modificar o comportamento. Eu não gosto nem da palavra controlar, porque às vezes eu falo controle e as pessoas imaginam o controle como uma coisa ruim, né? Então, alguns autores dizem que o behaviorismo talvez estaria para além do nosso tempo. Né, e que a gente ainda não teve uma revolução copérnica, né, na psicologia, na forma. Né? O Skinner vai dizer, olha, se a psicologia não caminhar para ser uma ciência paradigmática, se ela não caminhar para ser um objeto único, a psicologia está fadada ao fracasso. E a gente tem percebido as consequências que a psicologia tem sido gerada por distanciar, então, daquilo que a gente está chamando de ciência. Né? Então, essa ausência de delimitação de objeto vai interferir lá na nossa prestação de serviço, lá na nossa prática, no nosso dia a dia. Então, precisaria haver uma revolução. Então, quando a gente pensa em psicologia, a gente pensa em consultório, a gente pensa em terapia, qual é a primeira pessoa que vem na cabeça de vocês? Qual é o primeiro nome? Freud. Né? Então, por que o Skinner não é popularizado? Né? Muitas vezes, quando eu digo para as pessoas que eu sou psicólogo, as pessoas já olham para mim e dizem assim, ó, Freud explica, né? Eu, não explica não. Ele tentou explicar, mas ele não explica. Né? Mas como assim? Você não acredita em Freud? Eu falei, não é que eu não goste, né? Mas eu não estudo Freud, eu não trabalho com Freud, né? E para mim o pensamento dele é filosófico, não é científico. E as pessoas se assustam, porque as pessoas associam, né, o behaviorismo à psicanálise. E o behaviorismo é uma parte da psicologia, a psicanálise ela não é psicologia. E aí, então, Skinner, então, vai afrontar a nossa ideia de liberdade com a mesma força, talvez não maior, né, do que Freud confrontou, por exemplo, a visão sexual, né, no século XX. E essa visão é insuportável. Então, o fato da gente ser determinado, o fato da gente não ter liberdade, da gente escolher, mas essas escolhas não serem livres, eu acho que foi o grande vespeiro que o Skinner mexeu e que incomodou muito e continua incomodando as pessoas. Tá? E aí, né, já fazendo esse fechamento, né, como a nossa liga é uma liga de produção de conhecimento, é uma comunidade para produzir conhecimento, uma frase que eu sempre gosto de dizer, que um pouco de conhecimento é uma coisa perigosa,
Conhecer a análise de comportamento, conhecer o behaviorismo, conhecer a ciência é perigosa, né? Porém, ou você embriaga dele, ou você mesmo nem prova, tá certo? Então é com essa citação que eu quero abrir aí para as nossas perguntas, abrir para as colocações de vocês e para as nossas discussões. Boa noite, todo mundo que está aí. Boa noite, Gão. Acho que eu vou aproveitar então, a deixa, cara, para poder, assim, primeiro te agradecer, né, pela paciência de tentar abrir as cabeças sem mente para discutir análise de comportamento. Eu ouvindo você falando assim, cara, é muito interessante. Eu tenho que dar um depoimento para ver se as pessoas entendem a complexidade desse esforço que você está fazendo. Eu venho da formação da psicologia absolutamente mentalista, né? Todo mundo que vem de outra área, como é o meu caso, e vai fazer pesquisa na psicologia, ouve a lista de preconceitos que você listou aí no primeiro dia, né? Você pode tudo menos ser behaviorista. Isso é quase como se fosse uma profecia autorrealizadora, né, cara? Você jamais vai ouvir de primeira nos programas majoritários ou na divulgação científica especializada algum tipo de elogio ao behaviorismo. E especialmente essa incompreensão das diferenças importantes, né, entre a proposta do Watson e do Skinner, e mesmo as variações que você mencionou todas, né, assim, quantas pessoas sabem que existe o behaviorismo teleológico, que existe o mediação, sabe? Não se fala disso, né? Então a gente fica na visão reducionista. E aí eu tenho que deixar claro, assim, a minha relação com a psicologia, como pesquisador, quando eu comecei a ter contato com o behaviorismo, e em momento que você fala da minha análise social do Vando, naquele momento ali que... Melhorou? Melhorou. Oi. Tá melhor. Acho que deu uma caída aqui. Naquele momento ali, cara, o que aconteceu? Depois daquele contato com vocês e com um grupo que estava pesquisando, que tinha pesquisas sérias, né, e discussões interessantes sobre análise de comportamento, cara, não tem volta, assim, por mais que hoje eu não me considere, até por falta de formação específica, né, eu não sou psicólogo, não tenho formação experimental, mas é muito difícil você olhar para a história da psicologia da mesma maneira quando você começa a estudar behaviorismo radical com seriedade, assim, que é o que eu fui fazer, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um projeto para o ensino remoto que ele é espetacular para os alunos, todo mundo adora, as pessoas elogiam, e quando eu digo que a base é Fred Keller, que a base é o plano Keller, que é tecnologia de ensino, parte do trabalho de Skinner, as pessoas falam, não pode, não é possível. Não é possível que essa forma de educação, de ensino, que é completamente dedicada ao perfil do aluno, respeita as condições dele, que você modela essas contingências para ele poder, de alguma maneira, enfrentar as dificuldades desse momento de aprendizagem, as pessoas não entendem que... Não, mas isso deve ser Vygotsky, isso deve ser alguma coisa humanista, como você colocou, né? Então é muita falta de conhecimento, cara. Eu acho fenomenal, assim, essa discussão que você está propondo por isso, assim. Acaba que a gente... Se a gente for acomodado e preguiçoso, a gente não entende a contribuição que o behaviorismo, especialmente na visão do Skinner, mas radical, com a filosofia da ciência, que você fala isso muito bem, é uma filosofia você pensar, né, qual o objeto de estudo da psicologia, da ciência do comportamento, muda tudo, cara, muda tudo, e acho que é um privilégio, assim, vocês que estão começando na Liga, aproveitem, porque eu não seria o pesquisador e o professor que eu sou hoje se eu não tivesse tido contato com isso, e eu nem psicólogo não sou. Então, um choque, é uma mudança de paradigma brutal, não tem volta, mas eu não conheço uma pessoa que se arrependeu no meio do caminho também, porque os benefícios de conhecer isso são... não tem comparação, assim, e eu tenho, assim, conhecimento aprofundado em Vygotsky, Piaget, isso dessa galera cognitivista toda. Mais alguém quer perguntar? É isso aí, cara. Fenomenal, viu? Obrigado, valeu. Oi, Igor. Opa! Fala aí que eu tô só ouvindo, eu tô igual o rádio aqui. Fala que eu te escuto.
Ricardo aqui, Minas Oi, Gerais, Ricardo. perto de Minas Governador Valadares. Gerais. Opa! Cara, eu acho muito propício, assim, ainda mais pra gente que vem aí estudando um pouquinho do análise de comportamento, skin, de companheiros, né, vamos dizer assim. E eu não tenho uma vivência acadêmica no sentido de ser professor, né, mestre, etc. Mas a minha é mais técnica, né, mais trabalho, né, funcional em relação a alguns dispositivos públicos, né, como proteção social especial, que eu já trabalhei, NASF, CAPS, unidade básica de saúde, alguns atendimentos para tribunais de justiça e consultório clínico, né? E eu vejo tanto que é importante, cara, a gente se sintonizar com a análise de comportamento, porque a teoria das outras abordagens, né, com respeito eu falo isso, são muito bonitas, né? Mas na hora da funcionalidade, da aplicabilidade, não tem mensuração, não tem. Lembro de você até dando um exemplo, né, do psicólogo que foi processado porque não conseguiu provar que o paciente tinha melhorado em alguma coisa, né? Então eu vejo isso muito frequente no nosso dia a dia, com colegas às vezes, né, seja de várias áreas que for, perguntando o que você tem aí para eu poder usar, você tem uma planilha, uma tabela, como mensurar o comportamento, né? Aí a Liga, né, vem também com esse objetivo de explanar um pouco, né, sobre o conhecimento, aquilo também que a gente domina ou não dentro da análise de comportamento, enquanto aplicabilidade também, né? Porque está lá com o paciente, né, nesses dispositivos que eu citei aqui. E aí, né, o que a análise de comportamento tem para corroborar ou para colaborar assim com a humanidade enquanto intervenção prática, né? Então, o que a humanidade espera do behaviorismo. Então, a Perfeito. Liga, acho que Eu tava. Oi. Tá me vendo? Opa! Não tô te Rapaz, vendo não, mas estou te mais uma escutando. vez, ok. Mais uma vez, né? Hoje é quinta-feira, é dia de TBT, e veio aqui uma série de sensações, recordando das aulas, de todas as instruções que você me deu. Né? E assim, para a galera que está participando agora, né, da Liga, aproveitem bastante. Pelo que a gente conversou, né, e a Liga ia ser basicamente estilo GEAC, né, e foi lá de onde eu vim, lá onde eu acabei conhecendo muito sobre análise de comportamento, né, hoje em dia, graças a todo um plano, todo um projeto, graças ao GEAC, né, graças a todo o estudo, né, que a gente fez, né, eu consegui, né, ingressar no mestrado. Estarei começando daqui a um tempinho. E assim, galera, Seu aproveita aluno aí, Hugo. bastante. Oi? Aluno do Hugo aí, ó. Aí, pessoal, aproveitem bastante, que é uma oportunidade diferenciada. Que, assim, alguns exemplos, eu estava participando de uma especialização, onde uma professora foi falar sobre behaviorismo. Só que aí ela falou uma série de questões errôneas. Eu falava para uma colega minha, outra colega minha, ela também fez graduação junto comigo. Eu falei, ó, eu não estou resistindo, eu vou ter que intervir, né? Uma professora, mas de uma forma muito educada, porque ela está falando umas coisas muito errôneas. E aí eu falei, só que eu vou primeiro ver quais são as referências que ela está utilizando para falar, se ela leu textos, né, sobre análise de comportamento, sobre behaviorismo. E aí os textos que ela tinha passado para a turma não tinha nada sobre behaviorismo, nem os textos que ela utilizou para criticar. E eu falei, ó, professora, né, com todo respeito, se a senhora está falando de uma forma errônea, eu expliquei tudo, né? Isso aí mostra o quanto que o GEAC e a Liga poderá servir também para a vida da gente. Oi, não, eu queria também no pessoal, né? Eu, quando entrei na faculdade, que eu vi que o pessoal falava do behaviorismo, aí eu dizia, não, só quero cumprir tabela, sair, porque behaviorismo não quero conta, porque, assim, é muito difícil, e hoje eu vejo, não, depois das aulas, depois do segundo semestre, hoje eu estou no terceiro semestre, estou, assim, compreendendo mais o behaviorismo e vejo a necessidade do behaviorismo. E, assim,
já tenho uma cabeça, já estou com minha cabeça assim, modificada para algumas coisas, algumas questões até mesmo que é usado, e vejo a importância, como você fala, o jeito, a interpretação errada que as pessoas fazem. Então, assim, o behaviorismo não é nada disso, não é esse monstro, e assim, o que ajuda a gente entender, e assim, fala de emoções, de sentimentos, sim, e que dá uma visão do que realmente é o ambiente, a biologia dentro do contexto do mundo, do que a gente vive mesmo. Então, assim, eu estou gostando muito do behaviorismo. Vou apresentar a Liga para vocês, o que vai ser a Liga, quais vão ser as propostas da Liga, o que a gente está propondo, o que a gente pensou, né? Por que eu resolvi criar a Liga Behaviorista, né? Isso aqui, a Liga, né, ela não é um grupo de estudo, né, como a gente trabalha, mas ela é uma comunidade de análise de comportamento, né? Então a gente vai discutir, a gente vai debater. Claro, nós vamos pegar alguns textos como base, mas a todo momento vocês podem trazer outros autores para complementar a informação, né? Então essa é uma comunidade de análise de comportamento, né? Porque lá no GEAC, que é meu grupo de estudo, a gente trabalhava muito com a ideia de pegar textos isolados e estudar textos isolados. Aqui nós vamos pegar temáticas, né? Nós vamos pegar temática, vamos pegar vários autores de análise de comportamento e vamos trabalhar o entendimento em cima disso que a gente está falando. Então, suponhamos, a gente vai trabalhar sentimentos, nós vamos trabalhar eventos privados. Então, nós vamos pegar vários autores para a gente poder estudar e debater aqui. Tá? Então, diferente de um grupo de estudo, né, que a gente tem textos específicos, nós vamos trabalhar, então, com temas. Né? Então, todas as nossas aulas, né, os nossos encontros, eles vão ser temáticos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Liga, né? O que vai ser a Liga Behaviorista que a gente está começando hoje. Muita gente já está lá no Hotmart, no nosso aplicativozinho, interagindo lá com a gente. Eu coloquei só informações de boas-vindas, iniciais para receber vocês, mas a gente começa mesmo a partir de hoje, né? Então, oficialmente, a gente tem esse compromisso nas quintas-feiras, né? E já tem muita gente chegando, alguns já mandaram mensagens privadas para o Instituto dizendo que infelizmente estavam doentes, né? Ou estão reorganizando os horários das agendas de consultório para poder estar aqui, né? E tem alunos meus também que estão querendo chegar e entrar, então eu acho que a gente vai acabar crescendo ao longo do tempo, que vai ser muito bom. Né? Então, o que é a Liga? A Liga é uma comunidade online, né, voltada então para a formação permanente de análise de comportamento. Então, essa Liga aqui, ela tem data para começar, ela começou hoje, mas ela não tem data para terminar, não. Tá? Então, a gente não tem prazo e a gente não sabe como isso vai acabar. Então, muita gente me pergunta, é um curso? Não, gente, não é um curso. É uma comunidade que a gente vai estudar passo a passo a análise de comportamento. A gente vai começar do zero e debatendo do zero. Né? Então, é por isso que a gente montou a Liga. É uma experiência que eu tenho tido nas universidades, né? Uma experiência que eu já venho coordenando há 10 anos. Então, por exemplo, o fato do Java, que vocês estão ouvindo aí, ter sido aprovado lá no mestrado da UFES, né? Sair daqui da Bahia, né? E ter ido para a UFES foi um resultado de um processo de estudo que deu certo. Né? Então, eu tenho vários alunos hoje, né, que fazem mestrado, alguns já terminaram o mestrado, outros estão concluindo o doutorado, né, graças a essa ideia que eu tive de estudar mesmo análise de comportamento. Então, eu me encontrava com os meus alunos, e me encontro ainda todas as semanas, né, mas aí a partir do momento em que muita gente, né, minhas redes sociais começaram a pipocar de gente, né, de outros lugares do país, e a galera via, né, o que eu postava, as coisas que eu descrevia sobre as minhas aulas, e como os alunos falavam de como eram as aulas, muita gente me perguntando, Igor, por que você não compartilha isso com a gente? Né, então surgiu a ideia de criar a Liga Behaviorista, né, uma comunidade para a gente estudar junto, para a gente crescer junto, para a gente compreender junto, e conversar com muita gente do Brasil todo. Então a gente tem a Rebeca aí que é do Goiás, a gente tem o Hugo do Espírito Santo, o Ricardo que é de Minas, Jade também está no Espírito Santo, a Ibera está na Bahia, eu estou aqui na Bahia, né? Então a gente vai ligando gente de tudo quanto é canto do Brasil e compartilhando, né, as nossas experiências de crescimento em análise de comportamento. Né? Então, por mais que eu seja o mediador aqui da discussão, né, isso não impede, por exemplo, de você querer conduzir um estudo comigo, né, a gente preparar alguma coisa juntos, a gente escrever juntos. Né? Então, uma das coisas que eu estou pensando para a Liga Behaviorista
é que não seja somente um espaço de discussão, mas pode servir como um espaço de produção científica mesmo, né, de produção acadêmica, né, da gente escrever artigos, da gente fazer pesquisa, né, da gente publicizar isso. Então, é uma comunidade em que todo mundo cresce, né? Então, foi isso que eu pensei a respeito dessa ideia da Liga Behaviorista, né, baseado lá no livro do Alden Chu, do Skinner, né, em que todo mundo se beneficia dessa forma. Tá? Então, para quem que é a Liga Behaviorista? Né? O Hugo é design, está aqui com a gente. Né? Então, a Liga Behaviorista, ela é para profissionais, né, que desejam uma formação teórica, sólida e rigorosa em análise do comportamento. Não necessariamente precisa ser profissionais de psicologia. Né? Então, a gente vê, por exemplo, muita gente que não é psicólogo interessada em estudar psicanálise. Então, mas por que muita gente que não é psicólogo é interessada em análise do comportamento? Então, eu pensei, olha, podemos trazer esse pessoal para cá. Vamos trazer o pessoal da medicina, vamos trazer o pessoal da odontologia, né? Vamos trazer gente de fora para poderem aprender e ver, né, que existe um mundo fora daquilo que as pessoas compreendem como psicanálise, existe uma forma aplicada de intervir. Né? Então, a Liga, né, ela é para profissionais de psicologia e de qualquer área também. Estudantes de psicologia são super bem-vindos. Né? Então, eu tenho alguns alunos meus que já estão inscritos na Liga, outros vão chegar na próxima semana, né? Não só daqui, mas de outras faculdades também do Brasil. Muita gente já sinalizando que vem para cá. Né? Medicina, pedagogia, né? Designer, né? Qualquer tipo de área é bem-vindo aqui. Por isso que a gente vai começar, então, do zero. Tá? Pacientes, por exemplo, que estão fazendo terapia comportamental e querem compreender a concepção teórica que embasa o tratamento, também são bem-vindos, né? Porque uma das características que a gente tem na terapia comportamental é ensinar para o paciente os processos ao longo do processo da terapia. Então, pode ser uma concepção sólida se o paciente queira vir aprender, ou alguém que faz terapia comportamental queira vir estudar na Liga. Né? Então, a Liga é uma liga aberta. Né? Não só para a galera da academia, não só para a galera da faculdade, né? Não só para nós que já somos profissionais, mas para todo mundo que se interessa e queira estudar de uma forma séria o estudo científico do comportamento. Né? Coaches, então, se quiser vir estudar análise de comportamento de uma forma séria, também vai ser bem-vindo. Então, qualquer pessoa interessada pode vir participar da Liga com a gente. Então, quais são as vantagens, então, da gente ter uma Liga de análise de comportamento? E o que eu planejei, né, na Liga? Né, então, a gente vai ter uma aula semanal comigo, e a gente vai abrir para discussões, para debate. Isso não inviabiliza, por exemplo, que eu convide outros analistas do comportamento do país, e que são meus amigos, para poderem vir dar aulas aqui com a gente, participar com a gente, ou até mesmo com que eu perceba que um determinado membro da Liga, né, membro da comunidade, também tem um conhecimento avançado, um conhecimento nessa área. Né? Vamos compartilhar determinado assunto sobre isso de uma forma coletiva hoje? Vamos, não tem problema não, tá? Mas geralmente as aulas são comigo, a gente vai conduzindo o processo e à medida que a gente for se conhecendo e for interagindo, isso vai ficar de uma forma muito melhor, né? E mais gostosa em aprender análise de comportamento, que era basicamente as experiências, né? Que eu fiz com o meu grupo, né? Que eu faço com os meus grupos da faculdade. Então eles começam como os meus alunos, estudando aquilo que eu direciono e daqui a pouco eles estão conduzindo todo o processo, né? Então Javas, que está aí, que foi membro do meu grupo de análise de comportamento, várias das vezes conduziu a discussão da Liga, né, e eu estou lá fazendo a mediação. Então, não tem problema, é uma comunidade em que todo mundo vai crescer. Tá? Uma vantagem é que as nossas aulas vão ficar gravadas só para os membros da Liga, né, então amanhã a gente já vai subir as aulas lá para a plataforma, né, então as aulas não vão ficar no Hotmart, as aulas vão ficar na plataforma. Igor, surgiu um paciente de última hora, né, surgiu um aniversário para ir, né, surgiu fazer alguma outra coisa, eu vou perder a aula? Não, não vai perder a aula. Né? Você pode assistir a aula, porque ela vai estar aqui gravadinha e bonitinha para que você tenha acesso. Quem está chegando, né, chega daqui a 5 semanas, daqui 2 meses, descobre a Liga e quer participar da Liga. Como é que eu vou fazer para poder saber onde vocês estão? Né? Existem as nossas aulas gravadas que a pessoa vai conseguir acompanhar de uma forma. A gente, então, tem acesso a conteúdos exclusivos, então eu vou começar a produzir alguns conteúdos, vou começar a produzir algumas discussões lá na nossa plataforma, né, e algumas postagens que eu não publico nas minhas redes sociais e que são frutos também daquilo que vai surgir aqui nas nossas discussões semanais. Tá? E a possibilidade também de esclarecer dúvidas, né, que eu acho que é um grande barato.
né? Então, alguns grupos que eu já participei, né, geralmente as pessoas elas colocam isso tudo no YouTube. E aí eu vejo comentários no YouTube e eu vejo que é muito difícil a interação. Né? E aqui a gente pode conversar, a gente pode debater, vocês podem perguntar em tempo real. Né? E eu acho que favorece muito o nosso processo de construção de conhecimento e a nossa aprendizagem. Mas o mais barato, então, que eu acho que é a interação com os membros, né? Aqui e na plataforma. Né? Então, o Google é do designer, né? Contribuiu muito aqui hoje com a ideia. Né? Eu acho que a Rebeca também é da psicologia. Né? A gente tem profissionais formados, né? Gente com doutorado, com mestrado aqui, gente que está começando a carreira agora, a graduação agora, participando. Então, eu acho que esse é o grande barato. Né? O somatório das experiências, né? O modelo de metacontingência, né? Vai produzir um produto, um resultado final, um produto agregado maior, que vai retroagir para todo mundo. Então, eu acho, né, a Rebeca mal entrou na sala e disse assim, olha, eu sou interessado com tribos indígenas. O Tiago trabalha com análise de comportamento em tribos indígenas. Né? A gente pode falar com o Tiago para ele falar um pouquinho da aplicabilidade de análise de comportamento na tribo indígena. Né? Então, eu acho que esse é o grande barato, né, da Liga Behaviorista, da gente poder compartilhar e essa interação entre os membros aqui. Achei muito legal quando você falou também a questão, né, dos artigos, de coisas assim que a gente também pode produzir, né, aqui. Sim, e aí o que eu pensei, né? Que à medida que a liga for acontecendo, a gente vai começando a descobrir os gostos específicos das pessoas aqui. Então, por exemplo, existem membros da liga que se interessam em estudar autismo. Né? Então, a gente pode criar um subgrupo na liga dedicado a estudos de autismo. Tem pessoas que querem se dedicar, por exemplo, a tratamento de transtorno de ansiedade, ou tratamento de análise de comportamento aplicada à realidade virtual. A gente pode criar esses grupos, esses subgrupos de categoria de estudo, e a gente se debruçar nisso aqui na Liga. Né? Então, e além disso, a gente pode produzir também conhecimentos. Tem uma coisa que eu amo, né? E quem trabalha comigo, quem estuda comigo sabe, é produzir. Né? Então, publicando, escrevendo, indo para congresso, né? Fazendo uma série de coisas o tempo todo. Então, a Liga vai abrir para nós esse espaço. Oi, Javes. Eu bem sei o quanto você gosta de produzir, incentiva muito, né? Tanto que eu, na graduação, produzi muito, eu acho que consegui produzir uns 17, 18 publicações, mais tudo experimental. Caramba! Muita coisa, hein, Jarbas? Eu aprendi muito, eu aprendi muito comigo, né? Por isso que eu falo para vocês, aproveitem. Né, eu produzi muito, né? Várias outras coisas também. A gente precisa, né, de professores assim que estimulem os alunos, estimulem a gente a estar nesse processo de conhecimento, né? Que aqui no Brasil isso é muito pouco. Aí o bacana é quando comportamento. O bacana é quando você começa a aprender, né, escrever de forma científica, né, os conceitos tudo bonitinho. Daqui a um tempinho, quando você for fazer, quero fazer algum programa de intervenção para uma instituição específica, né, para uma comunidade, né, que eu estou começando a pensar de abrir minha comunidade onde eu vim, que é chique, né, para a galera lá do meu bairro, né, começa a escrever uma galera, eu sou chique da Bahia, do interior. Tem uma colega que estudou comigo na graduação, formou comigo ano passado, que era de lá. Que bacana. Se perguntar quem é, deve conhecer. Quem é? A cidade é pequena? Rosane, a irmã dela abriu uma loja lá de roupas e ela formou em psicologia o ano passado. Eu sei quem é. Você sabe? Eu sei quem é. De vista. A cidade é pequena. Meu Deus, pequeno. De vista, gente. Mas existe uma pesquisa no Facebook que diz que qualquer lugar do mundo, 6 pessoas te separam. Né? Então, praticamente todo mundo aqui conhece todo mundo. Então, se eu começar a fazer uma análise esmiuçada aqui, vocês vão conhecer gente que conhece pessoas da minha família, provavelmente. Eu tô amando esse grupo. Eu morava do lado do governador Valadares. Olha aí. Já tô conhecendo, o Java já conhece. Aí, gente, né, a dica que eu dou para vocês é aproveitar, porque vai servir para vocês. Né? Hoje em dia, eu descrevo alguns programas, né, de intervenção, alguns projetos. Hoje mesmo eu estava produzindo, né, um programa de humanização para uma cidade, para uma prefeitura, que eles vão utilizar no hospital e na policlínica, né, aqui na Bahia. Estou escrevendo ainda para apresentar para eles na próxima semana. Né, até o momento está ficando muito legal e estou utilizando bastante,
como vai ser aplicado. Eu vou falar em você, viu, Aí é isso, gente, aproveita. Olha aí que legal, né? A Liga já gerando interação entre as pessoas. Então, acho que é bacana que a gente pensou mesmo essa proposta interativa, né? E aí, além disso, a gente tem, né, a análise do comportamento na palma da mão. Né? Então, viajei, né? Tive que ir para outro lugar. Eu vou perder a Liga? Não vou perder a Liga. Estou na palma da mão lá, estou dentro do ônibus, estou dentro do metrô, né? Estou a caminho estou dentro do Uber. Né? Você tem a Liga aí na palma da mão, que a gente tem um aplicativo próprio, que é o Hotmart Spark, onde as aulas vão ficar gravadas, onde as nossas interações elas vão acontecer lá. E para quem já está no aplicativo, né, eu coloquei uma pesquisa lá no Google Docs, né, para vocês responderem, para a gente conhecer o perfil de vocês, né, para a gente fazer um trabalho bem sistematizado, voltado com a cara do grupo. Tá? Então, se vocês puderem responder um pouquinho lá, né, rapidinho, com 5, 10 minutos, vocês respondem a pesquisa, só para eu tentar mensurar um pouquinho o nível operante de vocês, né, como é que vocês se percebem conhecendo a análise do comportamento, o behaviorismo e a AEC. Tá? E aí, quanto é que a gente investe nisso? Né? O preço é bem tranquilo, eu falei já várias vezes lá no Instagram, né, nas redes sociais, somente R$ 39,90, né, porque a minha ideia, né, e aí com a pandemia eu comecei a perceber um monte de alunos meus que saíram da graduação por condições econômicas, né, muitos já saíram há muito tempo e querem voltar a estudar, mas não têm acesso por questões financeiras. E aí eu gosto muito da frase do Milton Nascimento, que diz, né, todo artista tem de ir aonde o povo está. Né? Então, a minha ideia foi colocar um preço bem popular, né, para que as pessoas pudessem participar mesmo, né, estarem aqui de uma forma ativa, né, que dá basicamente 10 contos por semana. Eu fui no mercado hoje, gastei R$150 e não comprei nada praticamente. E é um preço muito barato. Né? Se você for fazer um curso, por exemplo, para estudar de formação, né, em análise de comportamento, você vai pagar no mínimo R$900 por mês. Né? Se for fazer uma especialização, isso sai muito caro, e aqui a gente pode discutir análise de comportamento da mesma forma, de uma forma barata. Então, foi pensando nos meus alunos, na acessibilidade das pessoas, que a gente colocou um preçozinho bem acessível para todo mundo. Tá? Então, menos de R$10 por aula, né? A gente vai ter em média 4 a 5 aulas no mês, de encontros, na verdade, sai mais ou menos o valor da Liga. Né? E a gente, então, tem, né, a nossa plataforma no Hotmart Sparkle. Né? Então, para quem não é assinante, a partir da semana que vem, a nossa Liga está fechadíssima, né? Fechadíssima no sentido das pessoas entrarem, mas a gente não vai ter uma transmissão aberta para todo mundo, como a gente tentou fazer hoje, né, para as pessoas tirarem dúvidas e conhecer. Né? Então, para você assinar, é só você, né, abrir a página, né, bit.ly/behaviorista liga, você vai cair nessa página aí do Instituto Interativo, você clica lá em assinar, pronto. Né, tá feita a assinatura, você entra automaticamente no grupo do Hotmart Sparkle, e aí na semana que vem você já vai receber os links, né, a gravação, os links de acesso às nossas aulas todas por lá. Então, esse é o nosso aplicativo, essa é a nossa plataforma que a gente utiliza, né? Eu trouxe um print aí para vocês verem mais ou menos o que já começou a acontecer por lá, né? A gente já começou a provocar algumas interações iniciais, né? Então, por exemplo, né, lá a gente pode interagir por comentário, responder uns aos outros, a gente pode gravar por vídeo, a gente pode gravar por áudio, né? Então a gente pode interagir das mais diversas formas. Eu entrei em contato com o pessoal da Hotmart, né, do Sparkle, e me disseram que estão aperfeiçoando o aplicativo. Né? Por que eu preferi esse aplicativo? Eu preferi pela possibilidade de interação. A gente promoveu uma comunidade fechada, né, fechada no sentido só da gente ter acesso, os assinantes têm acesso, mas a possibilidade de comunicação. A Hotmart, né, já disse que estão trabalhando e que em pouco tempo vão desenvolver, já estão desenvolvendo, mas vão liberar em pouco tempo a possibilidade de transmissão ao vivo por lá. Né? Então, provavelmente, daqui a pouco tempo, a gente não vai usar mais o Meet, né? A própria transmissão ao vivo vai ser na própria plataforma da Hotmart. Tá? Eu não estou fazendo mexão com a Hotmart, porque eu não estou ganhando nada deles. Né? Pelo contrário, eles cobram uma taxa do Instituto para a gente manter a Liga viva lá dentro. Tá? Mas só para dizer que é um aplicativo muito acessível, ele é leve, uma plataforma leve, né, para a gente mexer. Então, qualquer telefone celular aí, você consegue acessar. Então, a gente pensou tudo com muito carinho, né, para as pessoas, para os meus alunos que estão próximos, para as pessoas que me procuraram já de fora, querendo estudar behaviorismo, análise de comportamento. Então, está sendo tudo pensado com muito carinho
para que a gente cresça junto, eu aprenda muito com vocês e espero contribuir um pouquinho na formação de vocês. Na próxima aula, né, eu trouxe uma frase do Sherlock Holmes para a gente começar a discutir os aspectos do behaviorismo. Né, a nossa aula vai se chamar Elementar, meu caro Watson. Né, as formas de explicar o mundo, a ciência e o surgimento do behaviorismo metodológico. Então, como nós vamos começar do zero, né, nós vamos, então, tentar compreender quais os contextos que fizeram com que o behaviorismo surgisse. Né? E qual a diferença entre fazer a ciência, pensar cientificamente, de pensar da forma como as pessoas lá fora pensam? Então, qual a diferença do conhecimento popular, do conhecimento filosófico, do conhecimento teológico, do conhecimento científico? Né? E a psicologia surge, quais foram os contextos que fizeram com que o behaviorismo nascesse? E aí, já dando um spoiler, né, talvez na graduação, né, você tenha visto somente uma citação lá, né, de que o Watson fundou o behaviorismo em 1913, né, a partir da publicação do livro, do artigo A Psicologia como o Behaviorista Vê. Né? Então, aqui na Liga, nós vamos estudar o artigo do Watson. Né? Então, simplesmente, a gente não vai passar pelo Watson. Né? A gente vai lá no artigo do Watson mesmo, né, para ver o que o Watson escreveu para a gente discutir e compreender dessa melhor forma. Muito então, legal temos, tá? viu? É o que eu planejei para a gente. Né? Então, a gente não tem, né, o compromisso, por exemplo, hoje a gente tem que acabar esse conteúdo. Não. A gente precisa ir no ritmo da Liga. Né? Em faculdade que a gente tem meta, a gente tem cronograma, a gente tem prazo, a gente tem prova, a gente tem trabalho. Né? Aqui não. Aqui é uma comunidade em que a gente vai num ritmo bem tranquilo para que vocês falem assim, tá valendo muito a pena o investimento, né? Tá valendo a pena mesmo estudar behaviorismo, porque eu estou conseguindo compreender esse processo. Né? Então vamos tentar entender, por exemplo, os caras que influenciaram Skinner, né? O Ernest Mack, por exemplo, né? Que trabalhava com o William James e que influenciou o Skinner. Por que o Skinner pensa uma concepção mais funcional, mais pragmática, diferentemente do Watson, que pensa a ideia baseada no positivismo? O que é o positivismo lógico do ciclo de Viena? Qual a diferença desse positivismo lógico com o positivismo kantiano? Então, a gente vai trabalhando as bases para que a gente tenha um alicerce muito legal, que é o que eu percebo há muito tempo, que só nós da academia, né, que já estudamos isso, que conseguimos ter esse acesso. Muita gente que trabalha com análise de comportamento não tem a oportunidade de ter essas informações complementares que a gente tem. Tá? Então, eu quero agradecer a vocês, né, por terem estado aqui comigo. Eu acho que nós vamos ter ótimas companhias nas quintas-feiras à noite. Né? Então, se você não conseguiu ver, não se preocupe, né, que a gente vai interagir com vocês todas as quintas às 8 horas da noite aqui. Então, chame seus amigos, convide pessoas, publica e marca a gente nas redes sociais. A Liga tem um Instagram agora, né? Eu tirei um pouquinho a Liga do Instituto, né? Então estava tudo muito vinculado, criei um Instagram direto para a Liga, então segue a gente lá, marca a gente, né? Se quiserem me seguir no Instagram pessoal também, eu do Instituto, fiquem à vontade. Tá? A gente tem um grupo no WhatsApp para tirar informações, às vezes, que são mais rápidas, então quem não está no nosso grupo do WhatsApp, né? Pode entrar no grupo do WhatsApp, né? Que a gente está lá para prestar as informações todas para vocês. Tá certo? Beijo no coração de todo mundo. Amanhã, né, o Google me mandando a aula que está gravada, amanhã a gente já sobe as aulas lá eu já peço a Mari para subir as aulas para o Instituto. Tá certo? Gente, obrigado, boa noite. Muito obrigada. Espero ver todo mundo. Obrigado, Rebeca. Espero ver todo mundo de volta na quinta-feira aqui com a gente. Tá certo? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.